E aí, galera, eu sou Ianca. Oi, galera, eu sou o Juan. Fala, galera, eu sou o Ayrton. Oi, gente, eu sou a Marjorie. Hoje o podcast vai estar voltado para uma discussão que a gente está tendo durante muito tempo sobre monogamia, poligamia, poliamor e relacionamento aberto. Com participação especial de... Oi, eu sou o F. E aí? A gente tá aqui com o Efferson, gente. que é um especialista. Não, mentira. KKK. Se apresenta Vai, pra amiga, gente, se Efferson. apresenta, vai. Gente, eu sou Efferson Mendes. Vocês podem chamar de F, por favor. Sou homem branco, cis, bissexual, periférico, morador do Pirambu, aqui na Grande Fortaleza. E não monogâmico. Vale ressaltar que tudo que for falado aqui, como o nosso podcast mesmo já fala, é uma filosofia nossa, que não é a regra. Não necessariamente o que vai ser falado aqui será batido o martelo, é lei. Entendemos que existem pessoas monogâmicas, entendemos que existem pessoas poligâmicas, que elas vivem num mundo e que está tudo bem, independente de por que você escolheu aquilo. Não tá tudo bem. Se é monogâmico, mentira, tô brincando. E é como a Marjorie falou, né? Esse tema, essa temática, ela tá partindo muito do contexto de que a gente tá sempre conversando sobre isso ultimamente, Sim. né? E não só aqui a gente do podcast Fora do Ar, mas a gente em todas as relações. E aí eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão, até mesmo assim pra gente conhecer um pouco mais, porque isso despertou o interesse em a gente estudar e descobrir assim coisas que passa muito desapercebido dentro desse rolê dessas novas dimensões de relações, talvez. Então acho que é muito massa a gente tá tocando nesse assunto. E também, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que agradecer a galera que participou, que a gente fez umas enquetes, tanto o F, né, no Instagram dele pessoal, como a gente no podcast. E a gente teve um retorno muito massa, várias discussões que a gente pretende dialogar e tirar, assim, as dúvidas. E eu espero que seja muito massa. E foram umas perguntas bem, né, tipo, muito boas, sabe? Válidas, né? Sim, e que trazem discussões muito profundas, sei lá. Inclusive relatos de quem já vivenciou e trazendo algumas questões problematizadoras, né? Sim, inclusive, durante as perguntas que lançaram lá, eu conversei com uma pessoa que tinha mandado, e a pessoa falou que já teve um relacionamento aberto, falou sobre as regras que tinha e tal, e eu achei muito massa, entendeu? Ele me passou Instagrams, perfis pra eu poder, tipo, saber acompanhar. sobre, sabe? Eu acho que é Goiânia, acho que tu segue esse É poliamor Cuiabá. Cuiabá, isso. Memes poliamor Cuiabá. Cuiabá. Que tem muito, aborda muito esse tema, e passou outros também que eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que é legal. A gente pode divulgar depois. Sim, né? a gente divulga lá no final, talvez. Eu trouxe uma listinha também de uns Massa. instas e tal, inclusive que trazem conceitos também pra galera ir lendo. Sim. Eu acho que a gente pode partir dessa ideia também das Definições, né? definições, Explicar assim, o que é né? cada Eu acho que foi uma das coisas que também mais foi colocada em pauta, foi as diferenças entre os termos e tudo mais. Porque, assim, eu acho que causa muita dúvida mesmo. Sim. E aí, se tu quiser começar falando um pouquinho sobre isso... Tá, eu queria começar dizendo assim, né, que como os meninos já colocaram, eu também não sou nenhum especialista e tal. Minha formação é em teatro e sou arte educador. Tudo, né, bicho? E É sobre isso. é sobre isso. E também queria dizer que é muito mais partindo das minhas vivências, de algumas leituras que eu vim fazendo também nos últimos tempos. E muito também de uma viagem, de uma busca pessoal. Eu amei o sinal da Alexia. Eu acho legal falar que, tipo, eu te chamei, eu pensei em ti pra falar sobre esse tema justamente porque eu sabia que tu lia sobre, que tu é quase um militante contra a monogamia, sabe? E eu senti que era alguém que tinha mais propriedade e experiências, talvez, sobre pra falar do que a gente, né? Que Sim. é isso. As experiências talvez deem propriedade, a louca. E aí eu topei de cara, porque eu acho que é um tema que tem me atravessado muito, né? Recorrente. Acho
desde a questão da minha identidade, né? Enfim, quanto bissexual, porque aí a gente é atravessado a todo momento. Inclusive porque a gente é visto enquanto, né, pessoas promíscuas. As pessoas já olham pra gente com a cara de que a gente é a terceira pessoa do homenagem, né? Sim. Vocês abrirem lá o Tinder, vocês vão ver que tem vários casais procurando bissexuais, né? Pra fazer homenagem como se isso fosse algo concreto, né? Ser bissexual é topar. Um produto sexual, produto do sex shop, né? Realiza-se fetiche de casais monogâmicos. Sim. E é mal visto dentro da própria... Amigo, é mal visto dentro de tudo, né? Dentro da bandeira, dentro do reino hétero, é mal visto em todo canto. E aí, talvez já seja bacana dizer isso, né? Antes de entrar nos conceitos, de dizer que, né, ser bissexual, né, não necessariamente nos torna não monogâmicos, né? Sim. E, inclusive, né, quando a gente fala, e eu coloco a minha bissexualidade como algo que atravessa para discutir a monogamia, a poligamia, é porque a gente vive numa sociedade que, para além de monogâmica, ela é monossexual, né? Você é hétero ou você é gay. Você sente atração pelo seu sexo oposto ou pelo mesmo gênero, né? Se destoa disso, você tá indeciso, é uma fase. Precisa fazer terapia. Tem que se decidir em cima do muro, não dá. E aí a gente precisa dizer, né, que na sociedade também existem pessoas que não são monossexuais, né? Que têm sexualidades dissidentes. Sejam elas bissexuais, pansexuais ou polissexuais, né? Que é inclusive sobre isso, sobre reconhecer também as identidades sexuais das pessoas, né? E afetivas, né? Porque é mais do que uma questão sexual. Também é afetiva, né? O afeto também é política e é por isso que a gente também quer discutir, é por isso que eu topei. Mesmo achando que talvez fosse me expor muito. Mas acho que era bacana ter uma conversa, porque eu tô fazendo isso nos bares, né? Meus amigos já nem me chamam mais, porque eu sento na mesa e digo... Ele sai assim, gente, militando, sabe? Carregando a bandeira. A hora eu tô discutindo com garçom. A militância é necessária, né? Sabe? Sim, inclusive. E aí, sobre os conceitos, né? Vamos começar por algumas coisas. Quando a gente fala de mono, acho que isso talvez seja o mais... Claro, né? É o mais óbvio, né? Eu gosto de claro porque eu acho que também tem uma questão das palavras, né? E aí... Não, partilhar com os ouvintes. Não, é porque as palavras, elas têm poder, né? Sim. E não é no sentido de use a palavra certa, eu vou conseguir todo dia. Não é nesse sentido, né? No sentido que algumas palavras, elas libertam e outras oprimem, né? Sim. E aí a gente tem aí, né, no nosso vocabulário várias palavras atravessadas por preconceitos. E aí... Resumindo, vamos alterar também nossa gramática. É tudo problemático na nossa... E aí... Mas parece mais óbvio, né? O mono. Brasil. Mono de um, né? Poli de vários. E aí quando a gente fala de gamia, a gente tá falando de leis, né? Tá falando ali de casamento, né? O casamento fundado ali na legislação, né? Pautado pela legislação. Então quando a gente fala de um regime monogâmico, né? De uma relação monogâmica, a gente tá pressupondo que é uma relação onde tem um casal ali que tá um com o outro apenas, né? Casal de dois. Quando a gente fala de poligamia, a gente tá falando ali de uma relação em que tem vários outros parceiros, mas aí tem uma diferença também bacana de abordar, é que poligamia, ela geralmente a gente utiliza para falar de quando é um homem com várias mulheres, né? A gente tem vários regimes poligâmicos aí no mundo, mas a gente também precisa falar de poliandria, né? Que é o regime ali onde a mulher se casa com vários outros caras. Eu não sabia disso. Né? Também não. Pouco se fala sobre isso, né? A nossa história não nos foi contada, a nossa história foi narrada por homens. Sim. Né? Gente, pega um caderninho aí. Gente, eu já tô muito... Sério. Tocado. Eu tô aqui só... Então a escolha... Eu acho que hoje... Não. Na verdade, hoje não é uma conversa, hoje é uma aula. Sentem, peguem seu café, peguem o seu caderninho, a sua caneta preta. Vamos, chama o Paulo Delivery. Freire aqui. Não vou ficar falando só não, vocês vão aí tensionando. Putz! Essa é a parte que vocês disseram assim, os conceitos, eu tô trazendo os conceitos justamente primeiro pra depois a gente começar a editar. E aí, inclusive, mas eu achava que era isso, né? E aí tem a poligamia e tem a poliandria. Inclusive, a gente falando sobre palavras, escolhas de palavras, né? A gente tem essa tendência a dizer que as pessoas são poligâmicas, inclusive para as mulheres. Só que tem aí uma escolha da palavra que, óbvio, sempre opta pelo masculino, né?
Mas existiam também tribos, existiam sociedades poliândricas. Poliândricas? Nem sei se existe, mas enfim. Que a poliandria existir, mas existia. Ah, E aí a gente ainda tem alguns exemplos, né? Se a gente for pesquisar direitinho. E aí, esses primeiros, né? Aí, o que mais? Poliamor. Poliamor. Pra falar de poliamor, a gente vai falar de relacionamentos. Eu vou falar primeiro de relacionamento aberto. Porque tá mais parecido ali com o que a gente trouxe de poligamia e com o que a gente trouxe de monogamia. Quando a gente fala de relacionamento aberto, a gente tá podendo falar tanto de um namoro quanto de um casamento, né? Embora ambos sejam diferentes, né? A dimensão, a seriedade das coisas, a gente tá falando de um relacionamento que tem um casal. Esse casal tem os seus acordos limitantes, né? Seus acordos ali, o que é que pode, o que é que não pode. É importante falar isso. E é importante, inclusive, falar que em qualquer relação, né? Seja ela afetivo-sexual ou de amizade, tem uma coisa que precisa prevalecer, né? Que é a transparência nas relações. O que é confortável, o que é que não é, né? Na era das relações tóxicas, né? Que é o mais que a gente mais discute, ser transparente, o que é bacana pra mim, o que é bacana pra você, o que é bacana na nossa relação, o que não é, né? É construir relações saudáveis. Eu tava até ouvindo um podcast essa semana que, tipo assim, elas traziam... são duas meninas e elas traziam opiniões diferentes sobre isso, né? E uma tava falando que nas relações poligâmicas, tipo, não monogâmicas, não existia traição, entendeu? E aí a outra bateu de frente na hora e disse assim, claro que existe. A partir do momento que você tem um acordo com a pessoa, mesmo não sendo monogâmico, a partir do momento que você tem um acordo e você quebra esse acordo, pode ser considerado um tipo de traição, entendeu? Então eu acho que vai muito nessa linha que tu falou, que tipo, são acordos, e acordos quebrados, eles podem ser considerados traições, entendeu? É importante, inclusive. E aí, tipo, porque as pessoas talvez não pensem que, tipo, nas relações não monogâmicas não existe isso, entendeu? É tudo muito jogado e Sim. vamos pegar todo mundo e o caralho é quatro. Sendo que existe sim acordo. Eu acho que uma das coisas que eu mais vi, assim, e ouvi durante esse momento de pesquisa foi sobre isso, das escolhas e das possibilidades que ali podem ser rodeadas. E aí, quando a gente fala de relacionamento, né? É bacana quando a Ianca traz isso, porque também é a ideia de que, tipo, ok, né? Se numa relação monogâmica são só aquelas duas pessoas, alguém se envolve com outra pessoa e pronto, é traição. Na relação poligâmica, numa relação aberta, quando se envolve uma terceira, quarta, quinta, sexta pessoa, não é traição, né? E aí é bacana quando ela traz, porque existem os acordos, né? Sim. Inclusive, você não necessariamente vai começar um relacionamento aberto, você pode decidir abrir ele depois de alguns momentos de reflexões, de algumas situações. E, inclusive, ele também já pode começar aberto, não é impossível. Qual é a grande questão dos relacionamentos abertos? É porque, percebam, existe um casal principal, um casal base. Eu, durante um tempo, chamei numa relação que eu tive, que era o casal de origem, quando eu explicar para as pessoas, né? Onde tudo originou. E aí, tô dizendo isso, por quê? Quando a gente pensa em relacionamento aberto, a gente pode falar de namoro ou casamento, como eu havia dito, e aí só para diferenciar namoro e casamento aberto, né? É a questão da legislação, tá pautada ali nos papéis. Casaram, né? Tem um sobrenome, né? Isso difere o namoro do casamento. Mas tem ali ainda o seu casal base e que decidem, com base nos acordos, estabelecer relações com outras pessoas. Do mesmo sexo ou não, só com outro, enfim, tá ali. Aí, meu povo, tô falando disso porque a gente entra no poliamor, né? Nesses acordos que são estabelecidos dentro do relacionamento aberto, são acordos que eles existem para manter ali o casal, né? Para que esse casal não se quebre, né? Inclusive é isso, é um casal principal na relação e tem que se fazer uma manutenção de vez em quando, né? Inclusive se tem alguma coisa, tá correndo isso de acabar, não, para, não fica mais com ninguém, vamos repensar isso aqui, né? Inclusive tem né, casais que vão escolher inicialmente, né? Você pode ficar, mas não pode ter sexo, e outros já vão dizer pode ter não sexo. Não ficar com conhecidos e tal. Tem vários, inclusive, né? Falando do lugar de bissexual, às vezes as pessoas se relacionam com pessoas bissexuais, abrem um relacionamento e é tipo assim, mas você só pode ficar com o sexo oposto. Ou, só pode ficar com alguém do mesmo sexo. Do sexo oposto não, porque aí, né, e são várias as formas. O que a gente precisa pensar sobre isso, né, do relacionamento aberto? Sem querer fazer um julgamento, mas já fazendo, né? De alguma maneira a gente acaba refletindo aí algumas opressões, né, que existem na sociedade monogâmica.
A gente não tá deixando de frisar que existe ali o casal. Quando a gente fala de poliamor, né? Poli, vários amores, né? Que lindo o nome. Eu durante muito tempo me identifiquei. Eu sou poliamor, né? Até um dia desse. Lindo e descomplicado, né? Até Lindo e parece. descomplicado. É descomplicado. É uma palavra muito forte. Eu tô sendo irônico, gente. Contém ironia. Mas qual é a diferença? Porque no relacionamento de poliamor, você pode ter múltiplos parceiros, parceiras, parceiros. Você pode namorar mais de uma pessoa. Pode. Só, inclusive é isso. Tá livre ali o afeto, né? Tem uma liberdade maior pra afetividade. Né? Não necessariamente a gente vai ficar só nesse casal aqui. Aí, a gente vai ter várias formas de vivenciar o poliamor. O que é bacana de dizer, né? Quando as pessoas dizem assim, mas como você acha que um relacionamento que não é monogâmico vai dar certo? Em algum momento vai se quebrar. Aí eu gosto de olhar para as pessoas e dizer assim, existem quantas pessoas no mundo? Bilhões. Você acha que uma única forma de se relacionar é a certa? Para 1 bilhão de pessoas? Bilhões de pessoas que existem no mundo? Nem existe essa. Tudo que é regra na nossa sociedade, é muito pautado nesse egoísmo, né? De tipo, a própria religião a galera toma como a sua é a verdadeira. Sim. Assim, a galera não, é mais a galera. Na verdade, os discursos de ódio saem justamente disso, né? Sim. Porque é basicamente isso, a minha verdade sobrepõe a sua, a minha é absoluta e é isso. E aí, no poliamor a gente vai ter várias formas, né, de vivenciar. Porque aí são várias formas. Inclusive, se estabelecer uma monogamia, tu imagina as várias possibilidades que existem no poliamor. Imagina o poliamor, aí tipo, eu namoro contigo, Bianca, e eu tenho um acordo contigo, e eu namoro com o Ayrton, e eu tenho um acordo diferente totalmente com o Ayrton. E pra conciliar isso tudo, caralho. E é muito doido também o lance de, tipo, tem aquela galera que acredita que existe o amor da sua vida. Então, como você vai amar mais de uma pessoa? É muito enraizado isso, sabe? É um negócio tipo, aquele amor romântico e tudo mais. Cara, eu acho que eu só botei fé nisso até eu amar uma pessoa. Depois que eu amei essa pessoa, aí pronto, tipo, eu não botei mais fé que você só ama uma pessoa. Que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, entendeu? Inclusive ao mesmo tempo agora. Eu entro no ônibus, eu me apaixono e tal hora quando eu percebo eu tô amando a pessoa que eu nem falo, mas todo dia eu encontro ali, 12h30 quando eu tô indo pro trampo. E eu Mas eu disse assim, não vou me expor. Aí eu... Não, eu tô tentando ficar o mais calado possível pra não me expor. Mas eu acho que entra também aquele rolê, tipo, de estrutura mesmo, sabe? Estrutural mesmo. Tipo, por exemplo, a gente até falou sobre naquele, quando a gente foi fazer a resenha do Soul, né? Que, tipo, entra o lance também, a gente desde sempre, por exemplo, as meninas, por muito tempo, cresceu com aquela visão de que elas têm que esperar o príncipe encantado, que vai mudar a vida dela e tal. Então, assim, e o cara tem também aquela estrutura de que não sei o que, de que nananã, então... Não disse muita coisa, mas tudo amigo, tipo assim, ó, basicamente, né? Aí, o que é que o homem colocam? A mulher, ela vai ter que esperar pelo cara, perfeito. Não, isso eu entendi, mas o homem... E o cara, ele tem que, tipo, vai atrás até tentar encontrar a pessoa que vai ser a mulher da vida dele. Eu acho que é basicamente meio isso. o que o F falou naquele momento da poligamia e... André. Acho que é basicamente isso que ele tava falando, foi esse pensamento. Porque independente da forma como você vai estabelecer pra se relacionar, não dá pra esquecer que a gente tá numa sociedade que é demarcada pelo machismo, patriarcado, racismo, monogâmica, né? Monogâmica, heteronormatividade. Entre aspas. Heteronormatividade, né? Que é, enfim. Eu achei importante. Só entra e dá um soco. Só fala. Todo mundo Não, é porque, faz gente, na eu não mesa. queria cortar o pessoal, mas pegando aqui a linha de raciocínio do Ayrton, que a gente cresce, a primeira coisa que a mãe dá pra filha é uma boneca, porque você tem que cuidar do seu filho. Se você chegar e dizer, não, eu não quero ter filho, é um choque pra todo mundo. E eu falo isso porque eu convivo com pessoas de 2 gerações diferentes. Minha avó, ela já tem 80 anos, e ela traz muito isso. Por exemplo, o fato de eu estar, não querer me casar, não querer namorar, não querer essa babado tudo. E, tipo, isso foi criado, foi enraizado lá no tempo deles, porque todo mundo
dizia que você precisava ter filhos porque você tem que cuidar, porque você tem que botar a sua filha pra cuidar da casa. E quando quebra essa linha de raciocínio é um choque muito grande. E a pressão social, pra mim, homem dizer que não vou me casar é bem menor do que pra mulher. Porque inclusive o tempo cronológico e social é diferente pra gente. Com certeza. Sobre os nossos corpos, né? Sim. Eu tenho, sei lá, o meu avô com 72 anos, tá separado da minha avó há, sei lá, mais de uma década. Passaram 35 anos casados. Minha avó não estabeleceu mais nenhum relacionamento. Meu avô, altas namoradas. Não vou divulgar isso. Mas tem. E o nome né? do vô é... E o nome do vô e o endereço dele e a moto dele, a Ele tá placa. participando do The Voice. The Voice mais. É muito disso, assim, tipo, eu acho que... E aí entra todas essas estruturas, né, que a gente acaba aqui... E aí entra um outro rolê muito doido, que quando a gente, por exemplo, eu digo isso porque eu acho que a galera que tá aqui vai muito contra o que a sociedade, principalmente família, vai impondo. E aí começa esses conflitos em que, tipo, a gente... por ter um pouco mais de conhecimento, não é nem essa palavra, mas tipo assim, sei lá, por vivências diferentes exatamente, eu acho que e novas experiências, a gente começa a entender que não necessariamente, tipo assim, a gente pode sim seguir aquilo que nossos pais seguiram e tal, que tá tudo bem se eu escolhi, mas tá tudo bem também eu ir completamente oposto do que meus pais seguiram. E aí eu acho que tipo, entra esse choque, porque é como a gente tava falando, né? O lance das verdades. E pai é dono da verdade, né? Pai e mãe, né? Tio Freud explica o lance do narcisismo, né? Que aí é um outro rolê. E o adultocentrismo, né? É. Essa ideia de que o adulto tem sempre a razão. Sim. E ele sabe o que é melhor pra você. Cara, E tem é uma engraçado coisa- ele falar isso, porque a minha mãe, ela usa muito essa frase quando ela quer me julgar, dizer: quando tu entrou naquele lugar, tu começou a fazer isso e aquilo e... Sim. No lugar tinha arte. Isso. É o principal ponto, né? É isso. Aí, tipo, a galera que não teve essa vivência, então, pra eles é tudo, justamente a perversão, é drogas, entendeu? E entra um rolê também, tipo, do lance do, como tu falou, né? Os pais têm essa visão de dizer, eu falo isso, eu sei o que é melhor pra você. Tipo, lá em casa tem muito esse rolê, tipo, fala uma coisa aí, mas eu falo isso pro seu bem, mas falou a palavra correta, pro meu bem. O meu bem, só quem sabe sou eu, porque eu que estou vivendo. Então, eu sei o que é o meu bem, eu sei o que é que eu quero fazer pra mim, ser bem pra mim. Eu fico pensando como que a gente consegue dialogar com esses contextos de gerações, né? No caso, lá em casa não tem diálogo. Exatamente, já desisti Eu fico pensando também. estrategicamente, às vezes, né? É na hora do almoço e tal. Eu sempre fiquei pensando como é que eu ia dizer que era bissexual, né? Porque eu não me via colocando isso na mesa do café da manhã. Isso fica por outro momento, como eu contei. Mas, as minhas relações com a minha mãe usa rede social, né? Minha mãe tem 48 anos, mas, assim, Minha mãe também. é muito jovem no modo de se vestir, de se comportar, de conversar. E a gente sempre pautou muito a nossa relação na conversa, né? Ela nunca me bateu, né? E sempre foi diálogo, assim. Inclusive, eu tinha medo dos diálogos. Assim, vamos conversar hoje, vamos conversar, eu acho que é alguma coisa séria. Porque era sempre desse jeito, assim. E ela compreende, assim, né? A forma como eu me relaciono, né? Inclusive, eu fiquei super contente porque a gente nunca tinha conversado. Ela chegou pra me dizer que alguém foi perguntar por que eu não namorava. Eu disse, não, ele namora, só não namora como as outras pessoas namoram. Né? Ele namora, é um relacionamento aberto, um negócio aí de vários amores. Ele namora todo mundo. Amizade colorida, uns negócios assim. Mas o que eu ia dizer... Ai, que legal, que fofa. Ela é ótima, você precisou conhecer. Essa mãe, pois é, essa Ela mãe. Eu também. Inclusive, ela fica roubando minhas amizades. Mentira, não tem possessividade aqui, né? É de todo mundo. Mas meus amigos são meus. Mas meus amigos são eu. Mãe, Não, mas dizer assim, né, da fala daí, então eu fiquei pensando sobre essa coisa também, né? Que quando as pessoas vêm me dizer, mas vocês acham que a monogamia, não sei o que, tará. Aí eu digo assim, que é bacana de perguntar, né? Vocês acham que a monogamia sempre existiu? É isso? Nascemos, um ser humano nasceu sabendo que o certo... Nasceu sabendo que a monogamia é assim que ele se relaciona, né? Tipo, Porque inclusive quando as pessoas param pra falar de monogamia, as pessoas sempre abordam assim, mas essa sua geração... Peraí. eu nem acredito... A geração da internet. Olha, eu não acredito que a sociedade, a gente sempre foi monogâmico e nem acredito que a gente foi sempre
hétero, tipo, Sim. todo mundo É sabe. inclusive bacana pensar sobre isso, porque né, quando a gente pensa na estrutura monogâmica, ela vem junto com o patriarcado, né? E a Porque- gente também acha que a sociedade sempre foi patriarcal. E heteronormativa. A Porque, gente tem tipo- só 5 mil anos de patriarcado, né? E ninguém nos conta isso. Anterior a isso era matriarcado, 15 mil anos. Agora sim, falando sobre Tem esse uma história lance. que não é contada. Agora sobre o lance do patriarcal e matriarcal, tem uma outra coisa que tipo assim, que sai dessa linha, porque por mais que seja muito falado do patriarcado, mas a gente meio que se esquece. Audiodescrição. F derruba o copo com água e molha tudo. Mas enfim, tipo assim, a gente acaba se esquecendo que aqui no Brasil, principalmente nas periferias, o matriarcado, ele reina muito. Tipo, tem muita Assim, mãe sozinha. É que foda cuida tu dos dizer filhos. matriarcado nisso. Porque não Pode matriarcado. estar errado, mas tem o lance da mãe sozinha lá. Já que é- cuida do filho, que leva- Já é o patriarcado porque É. elas foram abandonadas. Exatamente. Não é. Talvez seja um lar onde a mãe ali exerce o poder e tal, porque não tem a figura paterna, né? Mas inclusive é importante E elas refletir que isso não é o ideal do reproduzem. patriarcado. E elas reproduzem Sim. machismo. E. Inclusive como forma de sobrevivência ali, agora o né? lance do machismo, de fato, Né? existe muita mulher machista. Eu sou filho de mãe. Elas reproduzem o machismo, elas não são machistas, né? É, isso aí mesmo. Porque a gente tá incluso aí. Perdão aí pela... Aham, E aí é bacana dizer assim, eu sou filho de mãe solo, né? também. E, tipo, várias vezes minha mãe, durante algum processo de, tipo, ela dizia assim, mas você é o homem da casa e tal, né? A questão de papel de gênero, velho. Mesmo sendo uma mulher que tava ali. E quando Porque fala a que gente tem que faz ser sempre pai e no mãe, sistema. né? E é justamente lá em casa é meio que o inverso, tipo, são 3 mulheres. Então, assim, sempre tava faltando pra minha mãe a figura de Nossa, um homem, entendeu? Eu tava até falando, contando uma situação pro Juan hoje, que, tipo assim, lá em casa, se quebrasse alguma coisa, minha mãe entrava em desespero. Jamais ela iria pensar que, tipo, Ela não, poderia eu consertar. tenho capacidade de ir lá e consertar. Tipo, liga pra fulaninha, liga pro teu avô, liga pro teu tio, liga pro... Sabe? Tem que ser sempre um homem ali pra tá nesse rolê. E isso não tá muito distante do que a gente tá discutindo, né? Uhum. A gente fala disso, e aí eu trago essa coisa, né? De que são só 5 mil anos de patriarcado, que o patriarcado, ele se confunde também com a história da nossa civilização, né? Da nossa civilização. E aí eu passei a ter problema com esse processo, né? O que é civilizar as pessoas, que é tornar as pessoas civilizadas, né? E aí quando a gente pensa anterior a esse patriarcado, e eu disse que, né, foram, sei lá, 15 mil anos de matriarcado, é porque de fato, né, não existia patriarcado. Como é que surge o patriarcado, né? A história que não nos contam. Sim. As pessoas viviam em comunidade, em tribo. O homem não tinha noção do seu papel em torno ali da vida, né? Era a mulher que tinha um domínio sobre vida e morte. Então ali as mulheres engravidavam e eles não faziam a ligação entre sexo e procriação. Então para eles, naquela época, na época dessa sociedade, o homem não tinha papel ali perante a vida, né? Então as mulheres eram esse ser misterioso, né? Então eles acreditavam que as mulheres engravidavam, eram fecundadas pela chuva, assim como a terra era fecundada pela chuva, né? E nasce as plantas. Eu tô fazendo muita relação com as das abelhas, que tipo, é a abelha rainha, Eu né? ia falar disso E ela também. usa o macho só pra procriar, tipo, entendeu? Inclusive as mulheres também não tinham essa dimensão, né? De que era ali do sexo, era uma crença ali. E as mulheres dominavam isso. E então, naquela época, as deusas eram mulheres, as referências eram mulheres, né? Tudo era mulher. A mulher dominava ali. Só que é bacana dizer que no matriarcado mesmo, né? Com toda essa questão, mesmo ali o homem não sabendo da sua função dentro da procriação, era horizontalizado. Era uma sociedade horizontal, né? Uhum. Mesmo sabendo que a linhagem se passava maternalmente, né? A gente sabe que fulana é filha de fulana. Eles viviam em comunidade. As crianças eram criadas pelas tribos, né? Pelas comunidades tidas ali, né? Eram vários grupos. E as crianças tinham vários pais, várias mães, né? Era a responsabilidade de todo mundo. Pode né? crer. É muito do lance indígena também. Né? Né? Porque isso é ancestral, né? E aí é bacana, por isso que eu tensiono, né? O que é ser civilizado? Porque quando a gente vai sendo civilizado, é civilizado por conta de quem? A partir do quê? É uma civilização eurocentrada, né? A partir das referências da Europa, né? Que é uma referência branca, né? Que é uma referência que inclusive chega aqui. As nossas tribos, né? Aqui do Brasil, lá em 1500, foram completamente dizimadas, né?
foram civilizados, foram aprender a viver de forma, né, civilizada. E o que era isso? A gente também tinha tribos aqui onde as mulheres exerciam a poliandria, né? Tava lendo Devassos no Paraíso, que inclusive é uma das indicações que eu vou dar depois, né, lá pro final, que vai contar a história das pessoas LGBTs, né, no Brasil. E a gente vai ver várias questões, assim, inclusive o processo de civilização deles é porque eles ficavam passados, como é que existiam tribos em que as mulheres eram homens e os homens eram mulheres. E eles estavam falando de quê? Estavam falando de papel de gênero, né? Porque quando eu falo também dessa história do matriarcado, quando o patriarcado surge, é porque no patriarcado a gente vai fazer divisão de tarefas por uma questão sexual, né? Se você é homem, você faz isso, se você é mulher, você faz aquilo. E aí isso começa a desenhar uma coisa. E quando eu digo que o patriarcado ele surge quando o homem toma conta, né, que ele tem parte ali na produção de vida. Que ele entende Como se a vida saísse dele, né? Tem várias coisas que vão acontecendo, né? Se descobre ali os instrumentos de caça, né? O fogo, né? Se descobre o fogo, se faz as ferramentas. Antes, você se alimentava de frutas, sementes, folhas. Agora a gente tem o fogo, a gente constrói armas, né? A gente consegue entrar em caverna, a gente consegue caçar. E aí vai mudando a alimentação, se a gente constrói ferramentas, a gente também consegue dominar determinados territórios. Então a gente consegue construir agora espaços para criar esses animais. E é aí, né? Capinando, criando animal que eles percebem. Veja como é doido as coisas. Criando ovelhas, eles percebem que as ovelhas, quando elas estão separadas do macho, elas não procriavam, nem criavam leite. E eles percebem que pouco tempo de contato que elas tinham com os machos, elas criavam leite e engravidavam. E eles tomam conta que o homem tem parte nisso. E aí o que é que começa? Agora a gente precisa mudar isso aqui, a gente tem parte nisso. E aí os deuses também começam a mudar, começam a surgir deuses masculinos, que agora eles também têm parte na vida. E aí mais do que isso, o homem pode engravidar 50 mulheres. Uma mulher só tem uma gravidez por 9 meses. Né? Então a gente pode criar força braçal para se trabalhar nesses territórios. É um muito dominador, né? Que cresce. Isso é massa, tu falando isso, porque faz eu pensar no lance, tipo, na própria visão da psicologia, quando Freud fala do lance falocêntrico, né? Que é justamente isso, tipo, que o homem se ver como homem quando ele descobre justamente a presença do falo, né? Que é o órgão sexual, mas não é só isso. É tudo que tá por trás disso. E é muito louco, porque tu falando isso, tipo, que tá, sei lá, anos e anos atrás, vem essa visão do Freud justamente falando também sobre essa mesma coisa. Tipo assim, que basicamente tipo, o que diferencia o homem pra ser homem é justamente o falo e tudo que tá por trás dele. E aí, através disso, entra todo esse machismo, esse falocentrismo. Nossa, e viagem. É muito doido porque a gente vai chegar em momentos da história em que os homens percebem não só que tem parte na gravidez, como eles querem estabelecer uma relação quase que de maternidade, né? De inclusive a mulher parir e o homem tá ali do lado como se estivesse parindo também, e a criança ser entregue ao homem, não à mulher. Porque eles queriam ter parte ali, entendeu? Inclusive durante a gravidez, eles obrigarem a companheira a tomar esperma, porque é no esperma que tá a força, né? Caralho, mano. Toda essa questão. Inclusive para que os filhos nascessem homens, né? E aí a gente tem aí essa dimensão do trabalho braçal, né? Porque eram grandes territórios, precisava se ocupar, né? Quanto mais gente trabalhando, melhor. Só que em determinado momento, se você tá tendo propriedade, se tá tendo terra, se tá crescendo as coisas, quando eu morrer, fica pra quem? E aí a gente vem pra questão do primogênito, né? Primeiro filho, homem. E aí vem o casamento, né? Tem que passar o sobrenome. E passa o sobrenome de quem? Do pai, né? Porque sou eu, o homem provedor do lar. Pro primeiro filho, homem, né? E aí a gente vai estabelecendo aí o patriarcado, os reinos, os casamentos, né? Por interesse para manter os territórios. Então quando a gente fala de destruir a monogamia, é também destruir um sistema que tá aí, que é opressor, que é machista, que tem questão de classe, que tem questão de gênero. A gente não tá tirando do... Tá tudo interligado. E sabe o que é bizarro, aquilo e que as coisas vão se encaixando? Porque tu falando de tudo isso, me lembra também algo, porque tipo, eu quanto cristão e tal, então tem aquele embasamento bíblico, faz eu lembrar de uma coisa que eu, tipo, eu ouvia, lia, mas eu nunca concordava, sabe? Que é, tipo, quando na Bíblia vai falar
acho que é na carta de Paulo para Efésios, se eu não me engano, que vai falar dos deveres do homem e da mulher. Aí, tipo, ele bota lá que a mulher tem que fazer várias coisas, tipo, de cuidar do lar, de cuidar do filho, de prover o apoio pro marido, de que ela é auxiliadora, que nananana. O homem, amar a esposa, como Deus amou a igreja, e trazer o sustento para o lar. Sim. E é bacana pensar também nessa... É mal distribuído, né? Não é isso, né? Tipo assim, e aí é bizarro porque é justamente essa coisa, tipo assim, aí vem, porque o cara que provém, é o cara que vai atrás, é o cara que nananana. A mulher, não, a mulher, tipo, ela é mais fraca, então ela mais fraca entre milhões de aspas, né? A visão, tô falando só nessa visão, e aí, tipo, justamente, aí a mulher não, a mulher por ela ser mais fraca, por ela ser mais frágil, porque ela tem que trazer, tipo, ela é a que vai trazer o herdeiro do cara, então não, ela vai ficar em casa, mas tá mais segura, entre aspas. De fraqueza, de fraquejar. É justamente uma visão Olha de onde falocêntrica. vem, né? Se o filho não nasce homem, eu dei uma fraquejada, né? Tem uma sociedade, eu não lembro agora. Porque eu sou responsável por esperma, porque eu não lembro agora qual é a sociedade, mas tinha uma sociedade que, tipo, que quando a esposa, né, o casal tava grávido, né, a esposa tava grávida e tal, se nascesse mulher, era como se fosse uma desonra pra família, que tipo, que... Eu não lembro qual é a sociedade, mas tipo, é bem antiga e era justamente... Ainda tem isso. É. Não sei se é China ou é Japão, mas existe isso. É bizarro, porque tipo, é justamente como se fosse uma desonra pra família, e aí, tipo, que o cara é amaldiçoado porque, tipo, não teve um homem, teve uma mulher, o primeiro, principalmente se fosse o primeiro filho, né? E é bacana pensar dentro disso tudo, é bacana assim, né? Que inclusive é dentro dessa discussão, né? Quando a sociedade patriarcal vai se organizando, que a gente vai naturalizar a infidelidade do homem e a monogamia natural da mulher, né? Que a mulher sempre não vai conseguir dividir amor e sexo. Já o homem não, é o instinto natural dele, né? Ser o garanhão. Ele é garanhão, homem. galinha, né? Essa dimensão. Não, tá tudo bem, o cara ele pode, sim, o homem é condicionado a trair. É porque, né, ele não conseguiu segurar os seus impulsos, né? Sim, foi instintivo, passou uma mulher e chamou a atenção dele. Eu acho que entra também num questionamento que, tipo assim, eu vi algumas divergências de pensamento quando se fala que relações poligâmicas são menos abusivas ou são mais abusivas. Isso quando você tem a presença... Opiniões, né? Quando você tem ali a presença do homem como um sujeito que ele tá com várias mulheres, e aí isso pode se tornar uma relação mais abusiva ou menos abusiva. Eu fiquei nessa de tipo, qual é? Talvez a gente precise refletir que talvez a gente precise refletir que talvez é ótimo. Não seja as relações, né? As pessoas que estão dando conta dela, né? A gente pode acabar estigmatizando alguns tipos de relações, né? Nem é o nosso... Né? A gente tá falando aqui, né, contra a monogamia por várias questões, vários marcadores que são opressores da sociedade, mas a gente sabe que a gente ainda tá incluso nessa sociedade, né? Que tem uma hierarquia de poder. E é por isso que a gente tava, né, explicando alguns conceitos, né? A monogamia, a poligamia, o relacionamento aberto. Ele tem uma hierarquização de poder, né? Onde o casal... Inclusive isso, né? No relacionamento aberto, o casal protagonista, o casal principal... o original, eles têm ali uma relação de poder, né? Então as pessoas que são ali inclusas, eles que ditam as regras, né? É muito fácil confundir e deixar a pessoa ali não só numa secundarização, como enquanto objeto sexual, sabe? Sim. A gente quer ir pra trans, assim, a gente quer realizar o nosso feitiço de homenagem, né? A gente quer... E é muito doido isso, porque a gente também precisa discutir a não monogamia, não só a partir dos casais que querem abrir a relação monogâmica. A gente precisa discutir a monogamia também, não monogamia, a partir da pessoa que é não monogâmica, né? A fala de quem não tem uma relação, porque não quer estabelecer uma relação. Né? A gente não precisa sempre achar, ou melhor, a gente tem feito muito isso, né? Discutir nos locais, sempre a partir da visão de um casal que vai abrir a relação, ou de um casal que é não monogâmico. Mas as pessoas também são não monogâmicas na sua individualidade, né? Sim. Porque senão a gente também está reproduzindo a lógica de monogamia. Então ainda tem um outro conceito, né? O que é ser não monogâmico? Falou que é poliamor, falou... E aí quando eu comecei, eu disse que eu era não monogâmico, né? É sobre isso, assim, né? Quando a gente fala de não monogamia, inclusive a gente tem galgado, né? Não monopolítico, né? Não monopolítica, porque a gente quer falar também das opressões. Do que adianta você ser não monogâmico, mas só pautar as questões a partir do amor, não discutir as opressões? A gente quer discutir as opressões também nas relações. Sim. Né? Então a gente tem galgado e tem brigado
e aí por isso que talvez seja militância mesmo, né? É uma identidade política me dizer não monogâmico, porque eu não quero só vivenciar o amor e o sexo com várias pessoas. Eu quero refletir as relações e as opressões que são dadas nessas relações. Porque quando o patriarcado se estabelece, essa situação de saber quem é o primogênito, essa relação de passar o meu sobrenome para a mulher, é tomar posse do corpo dela, tomar posse do corpo da criança. Porque quando você nasce, eu já tô te dizendo que tá designado a tomar conta disso aqui, a gente tá discutindo isso. Óbvio, a gente não tem reinos, nossos pais não têm propriedades, né? Estamos falando aqui um grupo de pessoas periféricas, sabe? Mas a gente tá falando periféricos e pobres, né? É importante também demarcar isso. Vamos juntar o meu crédito do Passicard com o seu crédito do Vale Alimentação. Mas a gente precisa refletir que essas decisões, né? A sociedade adultocêntrica, ela também deriva daí, né? O patriarcado, ele vai criando vários outros tipos de opressões, né? E, enfim. E aí, quando a gente fala de não monogamia, a gente tá falando de uma posição que é política também, né? É afetivo, é político, é sexual, né? E a gente precisa também, e aí o Ayrton traz uma fala, eu sou cristão, e a gente também precisa demarcar, né? Que a religião, as religiões cristãs, né? Elas também têm várias coisas dentro dessa sociedade, né? Sim, a gente precisa lembrar várias coisas que, inclusive, padres casavam, em determinado momento pararam de casar. Não foi por outra coisa, né? Por uma questão de posse, de terras, né? Todas as decisões, elas são políticas. Mas mais do que isso, né? A gente precisa lembrar que a Bíblia, né, da igreja cristã, eu digo nossa porque eu já fui muito cristão, então eu ainda estou me desvencilhando. Quando a gente pega na Bíblia, a gente está pegando um livro que foi escrito majoritariamente por homens. Sim. Né? A partir da visão dos homens. Né? Não vou nem mencionar se foi o Divino Espírito Santo, quem foi que moveu aquela pessoa a escrever, não cabe a mim. Mas a pessoa física, né, que estava ali escrevendo, a mão que estava com o pincel, a caneta, seja lá como escreveu, eram homens, né? Então a visão que está posta ali, né, tem essa leitura. E aí eu posso trazer, inclusive, né, o quanto que é foda. Porque se a gente vinha com referências de mulheres deusas, né, que geravam o mistério da vida, que fecundava, fazia nascer frutas, né, dava o alimento, a gente começa a ter aí referências. A gente vai passar pela sociedade de igreja, né, que aí tem deuses e deusas, mas a gente tem casamentos ali monogâmicos, né, Deus casado com determinada deusa, mas ele trai com humanas, né, então a gente tem aí os semideuses. Sim. E aí a gente vai vendo que mesmo quando tem deusas e deuses, existe um papel de gênero ali. Sim. E a gente vai percebendo isso, né? Que pro homem sempre foi permitido, né? Ainda mais quando esse homem é um deus. É um deus homem. E aí a gente chega numa referência cristã de um deus único. Cara, é exatamente isso que me faz pensar o quão problemáticas são as religiões. Porque elas teoricamente, Deus é um ser superior, mas ele reproduz tudo de ruim que tem na sociedade, tudo de machista e preconceituoso. Então, o que me faz desvencilhar isso de nós, entendeu? Pessoas normais que não são deuses. Quem é que tá narrando a história de Deus? Exatamente. Eu acho que não... Tipo assim, eu entendo o que tu tá querendo dizer, mas eu acho, tipo assim, que falar tipo, que foi o Deus, porque justamente, tipo, a gente não necessariamente, tipo assim, o que tá escrito ali não necessariamente significa que foi aquele Deus que falou. Eu tô falando... Exatamente, mas as pessoas tomam Mas a como a imagem palavra de Deus. Sim, não, mas aí vai entrar um outro rolê também, que é justamente, tipo, a gente entende que, por exemplo, no período colonial, a Igreja Católica, quando a Igreja chegou aqui, né, pra colonizar os índios, os próprios negros, né, e tal, quando pegou os escravos e tal, eles, inclusive, acrescentaram livros escritos por eles pra poder justamente impor aquilo que eles, na visão deles, eram corretos. Mas cara, é exatamente E por isso usavam o nome de Deus, mas não necessariamente seja... E, tipo assim, e aí entra um outro rolê, quando eu falo, eu quanto cristão. Tipo, uma coisa que eu sempre batia muito de frente era do lance de que, tipo, a galera usa a Bíblia e, tipo, querem ir tal e qual tá a palavra. Mas, pô, vamos lá, quantos anos faz que a Bíblia foi escrita? Quanta coisa não já rolou daquele tempo pra cá? E quanta coisa a gente precisa superar, né? Quando a gente chega no rolê da Bíblia, e aí o que eu queria frisar é que você tem a imagem de um deus, homem, barbudo e tal, né? A cara do patriarcado. Não, e ainda e aí você, a imagem que você também, tem de né? mulher, e a figura que você tem de mulher é Eva. E a gente não vai nem começar a discutir o mito de Lilith, que vem antes de Eva. Sim, Né? sim.
que foi expulsa do paraíso antes de Eva porque queria fazer relação sexual por cima do homem. Não manjava dessa, não. Aí depois pesquisem o mito de Lilith. Inclusive, é Inclusive, dito os que escritos ela desse é a livro- mãe dos anjos, né? Dos anjos do demônios. inferno. Sim. Então, não vou nem entrar nessa parte porque não tá na Bíblia. Mas tudo que veio de figura feminina foi sendo endemonizada. Até chegar no Novo Testamento. Isso. E a gente vê Maria, e aí a gente sai da dimensão da mulher, que é promíscua, da mulher que é tudo que não presta, da mulher que levou o homem a pecar, A virgem. pra virgem, Pra virgem. a pura, a santa, que pariu e concebeu uma criança sem ter sexo, mas recebeu Mas- essa criança de um Deus homem. Sim, mas que até nessa história ainda entra o machismo aí, porque foi necessário que o mesmo anjo que foi lá pra Maria dizer que ela ia conceber o Filho de Deus, teve que ir pra José, porque ele não iria acreditar quando ela dissesse que ela não traiu ele e tal. Então, É isso, mas é tudo errado, velho. É muito errado. É muito errado. mas é justamente isso, tipo assim, então a galera quer levar muito pro literal. Mano, E aí acaba esquecendo também, por exemplo, se você for falar do próprio Cristo, ele vivia falando por metáfora, por parábola, então assim, eu não consigo identificar, velho. amigo, é louco. Aí eu vou só dizer uma coisa, a gente entrou nessa discussão, né, pra trazer referências do como que a religião também. As pessoas sempre nos dizem, né, não se discute futebol, não se discute política, não se discute religião. Sim. Por quê? Se futebol hoje, em vários cantos do mundo, é uma das maiores rendas e tal, não sei o que, a gente tem visto aí inúmeros casos de racismo, vou nem falar de machismo. Se na religião a gente é uma instituição que estruturou várias Tudo coisas, meu povo, por que a gente vai discutir sim? Sim. Tá oprimindo, Sim. sabe? O Estado é laico, por que a nossa decisão ela parte de uma religião, de uma crença, né? Porque a gente também vai discutir a moral, a nossa moral foi construída fortemente por esse lado de cada mundo cristã, Sim. né? É E ridículo. pautou as nossas É relações ridículo a a gente ter uma partir bancada dessa evangélica, velho. É ridículo a gente ter uma bancada evangélica. A Santa Inquisição matou É ridículo. é trilhões de índios, Sim. trilhões de pessoas, Sim. porque se cometia supostamente adultério, não era nem que se cometia, nem precisava. Se você dissesse que cometeu, cometeu. Sodomia, né? Vulgo sexo anal. Então as O pessoas. próprio Candomblé, né, teve que se marginalizar e se reinventar, porque tipo, ele precisou pegar, É engraçado essa história. tipo, os deuses deles, né, e usar os santos que a Igreja Católica intitulava quanto santidade para eles poderem conseguir seguir a religião deles sem serem assassinados, sem ser massacrados. Enfim. Não vou muito distante, a primeira pessoa LGBTQI+, indígena, né, que foi executada pela Santa Inquisição, foi colocada na boca de um canhão. Se liga. Então, assim, atrocidades acontecerem em nome de uma sociedade patriarcal, perceba, heteronormativa, né, cis heteropatriarcal. E a religião tem profundamente a ver com isso, e a gente precisa discutir. A gente Sim. não pode achar que não vai discutir em nenhum momento. Precisa. Né? E não é sobre a sua fé, né? A sua fé é sobre a nossa vivência social, assim, é sobre as opressões que tem no dia a dia. Né? Porque enquanto se interfere no corpo das pessoas, Isso. que não necessariamente segue a sua religião, a gente precisa discutir. É uma galera que pede respeito, assim, mas só que tá invadindo Outros toda uma espaços, galera, né? toda uma galera. Mesmo eles respeitando ele como pessoa, a pessoa é tipo o fiel respeitando, mas a instituição não respeita todo mundo, entendeu? É foda, velho. Não dá pra. É revoltante. E aí, só pra falar um pouco sobre isso também, né? Porque existe a ideia do casamento, né? Também super segurado aí, né? Casamento religioso e tal, não sei o quê. E aí me lembra de monogamia, e eu preciso também dizer, assim, né? Que é importante dizer que casamentos, eles não necessariamente são dentro de uma prática monogâmica. As pessoas continuam estabelecendo relações com outros parceiros. Mas né? não é possível casar com todas. duas pessoas. Não, Não. legislativamente. Pois é, isso. Nem legislativamente, né? E aí é importante dizer isso porque também existe um mito de que numa monogamia, um casamento monogâmico, as pessoas estão ali entre elas e pronto, né? Não tem... Quando a gente sabe que o número de adultérios, quantas histórias a gente tem pra contar das histórias das nossas famílias. E não vou nem abrir o negócio pros nossos amigos e amigas e tal, não sei o que, tarará, não, porque aí a gente vem A gente vai e aí as pessoas entrar param em pra outras dizer pra gente assim, tá aí, relacionamento de fulano era aberto e nem deu certo.
Irmão, quantos relacionamentos monogâmicos vocês viram na vida que não deu certo? Quer tomar como regra, Ou né? deu certo à base de muita opressão. Não sei. O que é dar E se certo. naturalizou, né? Naquele momento ali. A ideia de que a monogamia é natural é um problema, porque inclusive as pessoas vão falar de animais, assim, olha, tem espécie e tal. E nem a monogamia, nem a não monogamia são naturais. São E se for comportamentos falar, sociais. se for querer comparar com animais que, tipo, que só escolhem uma parceira, mas aí, tipo, é casos raríssimos, tipo assim. Tu acredita, tu acha, considera uma discussão nova? A não monogamia. Isso. Eu acho que a não monogamia, enquanto termo não monogâmico, político e tal, não sei o quê, talvez seja, mas a gente vai ter outros relatos, inclusive termo poliamor, tem relatos de estudiosos que estavam falando do rei não sei o quê, já usava a palavra poliamorista, inclusive, enquanto uma coisa ruim. Eu acho que com essa reflexão, né, com essa consciência política, talvez seja um marco da nossa dessa geração E aqui. tu acha que depois dessa discussão, tipo, futuramente, tu acha que é possível que a gente possa, assim como foi permitido depois de anos, um casamento LGBT, um casamento a 3, a 4 ou a 5 pessoas? Porque assim, ó, tipo, o casamento é uma instituição que tem todo esse lance tipo, de bens, de né, um contrato e tal, não sei o quê. Então, porque eu não posso escolher dividir a minha vida com 5 pessoas e no final que a gente vai se separar, tipo, 5 dividem os bens e... Eu acho assim, real, porque o que eu vou deixar é o meu relógio e meu celular, se eles estiverem funcionando. Exatamente, tipo, é isso, entendeu? E tem um lance de é um acordo, então tem comunhão parcial de bens, tem comunhão total de bens, entendeu? Então por que não? Só que é mal visto como... Eu acredito A que gente- seria uma coisa que seria, assim, se for de acontecer, sei lá, 10, 15 anos 10? na frente. Isso vendo por cima, vendo, assim... Eu tô falando 10, 15 anos, mas é algo que a gente sabe que talvez nem aconteça. Eu só tô dizendo pelo fato de que como as coisas vêm acontecendo, né? Você vem dizendo mais... Acho que como vem sendo Notado. falado, notado, vem sendo discutido, notado e iniciado. tal. Tem que seguir discutir de uma maneira mais forte. Tem Porque a gente muito precisa conteúdo, pensar né? sobre os direitos, é que nenhum direito conquistado ele é permanente. Sim. Né? Percebam, em vários momentos alguns direitos foram conquistados e a gente retrocedeu. Né? A Rússia, em 1912, na época da Revolução Russa, tal hora as pessoas iam legalizar o aborto. Tal hora, o líder do movimento retrocedeu e tirou essa parte do aborto e tal, não sei o quê. Né? É preciso, inclusive, pensar que as sociedades né, não monogâmicas são discussões e frutos de uma luta ativista em que a maioria eram mulheres, é um movimento feminista e LGBT que pautou. Né? Não foram homens brancos, mas infelizmente ainda hoje quem pauta e quem diz se passa ou não são homens brancos, Sim. velhinhos, ricos, né? Que não são... Não tá na nossa mão, mas a gente tem feito a nossa Questão. parte, tem discutido, né? Gosto de pensar a parte da legislação, né, de se reconhecer, a gente vê vários casos, inclusive, sobre essa questão, né? Principalmente quando não precisa na instituição do casamento em si, né? Mas de um filho, por exemplo, numa relação não monogâmica, né? E que as pessoas estão de boas e não querem reconhecer, quer que todo mundo se reconheça paternidade e maternidade. Né? Vamos pensar Eu não isso. tinha chegado nem a esse ponto, que viagem agora pensando. Eu acho que isso talvez seja muito mais importante Sim, se com reconhecer, certeza. né? Inclusive entendendo que paternidade e maternidade não necessariamente é uma coisa biológica. Imagina tu dizer Sim. pra teus vizinhos assim, tipo, e aí, é filho? Não, aqui é nosso filho aqui. 5 pessoas. Todo mundo é pai, mãe. É, que assim. Porque São os inclusive fãs. tá muito enraigado, né? Essa ideia de que porra, mas tu tá criando filho todo caro mesmo. Como assim? Eu não vou nem falar se fosse um filho meu, no caso, né? Mas não era gay? Né? Porque a sociedade é monossexual também, né? Embora eu diga que sou bi, que fico com mulher. As pessoas me vejam ficando com mulher, eu ainda preciso provar que sou bissexual. Eu tava... é muita coisa. Cansa, né? Né? Porque ainda tem uma outra coisa, assim. A gente tá falando, né, de legislação, falando não sei o quê. Mas existem outros mitos acerca da monogamia também, né? Sim. A ideia de que estar numa relação monogâmica é um método preventivo de ST. Né? Sim. Você não vai pegar nenhuma infecção sexualmente transmissível, né?
Sendo que os dados têm dito outras coisas, né? Gente, inclusive porque a gente precisa discutir prevenção sexual, né? Direitos sexuais e reprodutivos, entendendo que a educação sexual não é sobre ser promíscuo ou não, né? É sobre se entender, é sobre entender a cultura que ficou inserida, é sobre entender o meu corpo, é sobre tudo, né? Não é sobre a pessoa vai conhecer seus direitos sexuais e reprodutivos e vai, né? Ser a pessoa mais promíscua. Se for, que bom também, né? Se for uma escolha de consciência dela. O foda é você ser uma pessoa que não é promíscua porque as pessoas estão te obrigando a não ser promíscuo, né? Mas se você escolheu de sã consciência, por que não? Promiscuidade não é a traição em si? Ou se relacionar com outras pessoas já é considerado promíscuo? Assim, é considerado, mas é promiscuidade. Partindo de uma moral, né? Vamos lá. Inclusive, tudo que a gente vai pensar na vida tá baseado numa moral, né? Sim. Infelizmente. Então essa questão das ISTs tem uma questão moral muito forte também, né? Porque se a gente for pensar, inclusive quando a gente vai falar dos grupos com comportamentos de risco, quem é que tá lá, majoritariamente, né? Quem é que é lido como grupos com comportamento de risco? Trabalhadoras e trabalhadores de sexo e LGBTs. Sim. Né? Pessoas que têm comportamentos sexuais de risco, gente, pelo amor de Deus, tá na cara. E a gente pouco discute que a prevenção ela precisa existir em qualquer relação. Sim. Né? E aí a gente tem casar, enfim, eu anotei um dado. Até hoje isso, né? Tipo... Porque é dado, aí talvez o pessoal precise. Mas olha, se a gente for pensar, só em 2018, 12 milhões de ISTs foram diagnosticadas no Brasil. 12 milhões de ISTs, né? E se a gente for pensar em transmissão do HIV, né, o Ministério da Saúde também, em 2018, ele viu que a proporção de novos casos, ele é quase que igual quando a gente pega HSH, que são homens que fazem sexo com outros homens, não necessariamente gays ou bissexuais, existem homens que praticam sexo com outros homens e não se identificam com nenhuma dessas orientações, que é 40,3%. E se você pegar o outro contingente, que são pessoas heterossexuais, que, né, estão aí nesses dados de transmissão do HIV, é 38,7%, né? Um número bem parecido. Sim. Então, quando a gente fala de HIV, as pessoas lembram logo que a pessoa é LGBT, né? Mas não é, né? A gente precisa também desmistificar isso. O HIV surgiu como se fosse o câncer gay. É, exatamente, a doença do gay, né? Então, hoje isso ainda tá muito enraizado, né? Inclusive porque quando a gente vai ver filmes ou coisa do tipo, as abordagens que são feitas, né? As dramaturgias que se trazem do cara perpassam isso, né? Não é que a gente não queira discutir, né? Mas inclusive refletir, assim. Quando você pega algum personagem que ele é bissexual, LGBT queer, ele é só LGBT queer o filme todinho, né? Então quais são as narrativas que a gente tá fazendo dessas personagens? Por que esses personagens também não são outras coisas na vida para além de LGBT queer? Né? A gente precisa de representatividade também nisso, né? Ocupando outros papéis, ocupando outras coisas. E inclusive discutir, assim, sobre as decisões do nosso corpo, né? Se eu quero me relacionar com mais de uma pessoa, é uma escolha minha, né? Não é uma escolha da minha mãe, do Papa, né? Do pastor, né? Não é uma decisão de outros, do governante, do presidente. Não é uma decisão que precisa perpassar a ninguém, mas só a mim, né? Inclusive, repensar, assim, né? Que tipo de amor, que tipo de relações a gente tem estabelecido que são pautadas em insegurança, são pautadas em ciúme, né? Alguém pergunta, e como que a gente lidar com ciúme no relacionamento aberto, né? Alguém me perguntou. A primeira coisa que as pessoas geralmente perguntam é sobre isso, né? Mas eu não sei lidar e tal. E aí a gente precisa pensar que esse ciúme tá pautado em quê, né? Nem tudo é ciúme, né? Algumas coisas são inseguranças que estão pautadas por diversos marcadores, né? Inclusive, só te cortando, quando a gente leu essa pergunta do ciúme, eu tava até comentando com a Marjorie justamente sobre, tipo... Porque, assim, se você for parar pra analisar do ciúme, eu acho que colocar o ciúme pra um relacionamento aberto, eu acho que é tipo como fosse uma... Sei lá, posso estar falando errado, mas assim, é como se fosse tipo uma desculpa que você usa pra não se tentar abrir a relação. Tipo,
Quando você fala, como é que eu não vou ter ciúme no relacionamento aberto? Poxa, tu já tem ciúme, sabe? Tu tá numa relação fechada ali e tu já tem ciúme daquela pessoa. Só que como tá naquela visão do fechado, né, do só nós dois, então, teoricamente, tá tudo bem, né? A gente precisa, em tudo, colocar essa leitura, né? Dos Eu marcadores acho, de cara. raça, gênero e tal, pra gente também não fazer uma discussão supérflua, né? Essa insegurança, Sim. né? Inclusive, quando a gente fala de relacionamentos, às vezes aparecem sempre as mulheres como loucas, inseguras e tal, não sei o quê. Tem um contexto enorme de pressão social aí em cima. A gente não pode também tirar isso do foco da discussão, né? A gente precisa, inclusive, estar consciente disso pra fazer outros tipos de reflexão. Eu acho assim, que não é nem que não exista o ciúme, porque é aberto, sei lá. Eu acho que é como você lida com isso que você sente. E porque, tipo, no meu caso, eu sou tido talvez como uma pessoa fria, não sei. Mas. Mariana. Não. Pior. Entendo bem. Mas assim, é porque, tipo, não é que eu não sinta que ciúmes, que eu sou isento dos ciúmes e que eu sou uma pessoa totalmente livre. Só que eu trago pra minha cabeça de que isso é coisa da minha cabeça. E nossa, tem aquela piadinha, né? Mas tipo, eu digo assim, não, tá tudo bem, isso aconteceu, ela agiu dessa forma. Porque tipo, eu acho que os ciúmes é mais um lance você com você do que você com a pessoa. Porque, tipo, Com insegurança. tem pessoas que não abrem relacionamento, por exemplo, ou tipo, quando sabem que a pessoa se dá conta que o seu parceiro sente atração por outras pessoas, se sente como insuficiente, como se a pessoa como se ela se culpa. Não, eu não satisfaço ela. E não é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O fato de eu me atrair por outra pessoa não quer dizer que você não me satisfaz. Você não tem que me satisfazer, né? Tipo, a gente viu isso no... Não estou mais sendo suficiente pra ele ou pra ela. Tipo, é uma viagem que não existe, né? Outra viagem, é outra coisa. É inclusive importante pensar assim, né? Que ok, eu vou ser não mono. Mas não é assim, você não mono, não sinto mais ciúme. Né? Em várias situações a gente vai e aí cabe essa reflexão. Às vezes é tipo, o que é que está se passando na minha cabeça? Eu desejo punir essa pessoa que eu digo que amo, que tem um afeto, porque ela está se atraindo por outra pessoa? Sim ou não? Né? E o que é que eu vou fazer com isso? Essa pessoa com quem eu estou, ela tem tido cuidado, né? Tem me dado afeto? Tem? Então, qual é o problema dela se relacionar com outra pessoa se a relação que ela vai estabelecer com outra pessoa não diz necessariamente a mim, né? Eu acho que é muito um lance de comunicação, que eu acho que é o que falta muito também nas relações, tipo assim, de você tomar uma escolha, de você ter uma escolha com o outro consciente, tipo, e não, eu quero isso e eu vou fazer isso, e você não se dá conta, tipo assim, você não ter a comunicação com o outro, de saber o que tá rolando com o outro, tipo... Sabe, eu acho que falta muito isso também, não. Tipo, eu sou ciumento, sou possessivo, caralho é 4. Ok, mas vamos repensar isso juntos, a gente tá numa relação monogâmica, mas também vamos pensar outras possibilidades, e não agora, e que seja uma coisa natural, porque eu acho que tudo isso é muito processo de construção, assim. Era tipo isso que eu ia falar, eu acho que um rolê que pega muito quando se fala de ciúme, na minha visão, é tipo, eu acho que vale a pena você entender o que pode acarretar com esse ciúme com relação a outra pessoa, tipo, o que é que eu posso, tipo assim, o quanto que eu posso oprimir a outra pessoa por conta de algo, tipo, sei lá, uma insegurança minha ou uma falta de conversa minha com a outra pessoa. Porque assim, a gente entende que, por exemplo, quando você vai ver o ciúme e vai olhar ele dentro da relação, você vai ver que traz muita opressão, tipo, de que acaba que a pessoa não pode falar com outra, que não sei o que, aí começa a proibir a pessoa de sair pra tal canto, de usar tal roupa, de falar com tal pessoa. Então, assim, eu acho que, quando, falando por mim, né, quando eu falo do lance do ciúme, que eu converso a respeito, eu vejo muito isso, tipo, eu sempre procuro refletir no lance o que isso pode acarretar na outra pessoa. Tipo, realmente de você entender, como tu falou, né, tipo, de que ela tá lá falando com outra pessoa, pipipi, papapó e tal, mas ela ainda tá, tipo, suprindo aquilo que eu espero, então tá tudo bem. Mas eu gosto de pensar que sobre o outro a gente não tem controle, né? Inclusive pra gente pensar isso. Que talvez o que é que esse ciúme, esse sentimento,
que a gente fala de ciúme, mas tem um monte de sentimento aí englobado, né? Tá me provocando, tá provocando no meu corpo. É mais né? sobre, eu acho que é muito mais sobre você do que o olhar que você vai gerar no outro. Assim. Ó, as coisas que a gente não tem controle, o tempo e o outro. Né? Então a gente fica às vezes sofrendo, mas ele tá olhando pra ela e vai ficar com ela. Se a gente acabar, ele vai ficar com ela. E se ele fica, a gente dizer, pô, ele ficou com ela. Mas a gente acabou com a pessoa e E ele tá livre. E é tipo, tem gente que não abre relacionamento, eu já conversei com pessoas sobre isso. A pessoa tipo fala assim, eu não consigo ter um relacionamento aberto, sei lá, porque eu não conseguiria ver a pessoa com outra, ou sei lá. Que porra de posse é essa que você não consegue, sabe? teu? Tem uma coisa, né, dentro da cultura poliamor, né, que é um termo chamado compersão, que é o sentimento de felicidade ao ver o seu parceiro, sua parceira, seu afeto feliz com outra pessoa com quem ele está se relacionando, né? Que massa. E eu acho que é sobre isso, né? Óbvio que é se trabalhar muito, né? Mas eu posso dizer assim, que nas relações que eu tive que foram não monogâmicas, né? Tive, desses modelos que a gente discutiu, eu tive algumas experiências. Era muito bacana quando eu via que as pessoas que não estavam no relacionamento, elas estavam se dando bem, assim, né? Era bacana, sabe? Aí as pessoas ficam, mas se a gente chegar em tal rolê e tal, não sei o que, tal hora naturalmente vai acontecendo assim. Inclusive, de tal hora a gente tinha uma coisa assim, mas os nossos amigos vão pensar e tal, não sei o que, e tal hora eu tô ficando ali com tal pessoa, com a gata, e aí olham pra mim, vão lá no fulano e dizem, o F tá ficando com a fulana. A fulana diz, eu sei. Aí de repente eu tô ficando com o fulano, a gente falando, porra, o F pegou o fulano. Que puto! E aí a minha pergunta pra pessoa é, porra, tá todo mundo vendo, a pessoa também tá aqui, tá presente. Eu não tô escondido, né? Tipo... a gente não tá fazendo escondido, tá de boa, tá dialogado, né? Inclusive a maturidade, e vai acontecendo naturalmente. Às vezes as pessoas vão compreendendo, assim, que existe ali, às vezes a gente não sabe explicar, né? Várias vezes me perguntaram, mas o que é isso? 4 pessoas? Aí eu, olha, beira 5. Tem umas Talvez cheira de 6. 6. Aí as pessoas ficam, mas vocês transam todos juntos? Talvez. Aí a gente também, talvez, né? É uma possibilidade. E, inclusive porque existem individualidades e coisas que não precisam estar postas pra todo mundo, né? Expostas. Mas é de dizer assim, que vai existir várias formas de se relacionar, né? Acho que a principal coisa dessa conversa é pensar que existem várias formas de se relacionar. A monogamia ela não é a única, né? Em que, inclusive, você pode escolher politicamente, enquanto identidade, ser monogâmico, porque as relações monogâmicas elas refletem várias outras opressões, mas que uma relação que é não monogâmica ela também pode ser opressora, né? Então a gente precisa estar a todo momento atento, né? Seja na minha relação de amizade, de trabalho. Inclusive, né, quando a gente pensa que vamos pegar a figura do esquerdomacho, né? A gente tem vários memes de esquerdomacho. Me sinto esquerdomacho. Putz. Corta, exclui. Ei, tirei ele do post. Exclui, Delete. Não, mas eu digo assim, várias coisas, inclusive, O que seria tem entrado assim. Como é que sabe? Eu fiquei aqui quando ele disse que era esquerdomacho. Não, é porque, tipo... Não, vamos lá. O que as pessoas denotam como esquerdomacho? Isso, O exatamente. cara tem a discussão ali, né? Feminismo, não sei o que, tarará. Ele inclusive diz, né? Sou feminista. Não, Né? isso eu Tá não no digo. bar, Isto. cerveja, Não digo, barba, Aham. né? Músicas cuties, anda em determinados espaços da sociedade, né? Blusinha estampada, e aí se diz às vezes, né? Não monogâmico, mas dentro de uma relação ele reflete todo tipo machismo de... e É opressão. super escroto, assim, Aham. né? Então as pessoas têm... A gente Diz precisa que não discutir isso, né? Diz que não se identificou. Vai, diz. Vai! Porque Você eu se acho... identificou? Não, olha, sendo bem honesto, eu não vou dizer que eu não reproduzo nenhuma atitude machista nos relacionamentos que eu já tive. Principalmente porque dos últimos pra cá é que eu tô tendo mais vivências e discussões que estão abrindo a minha mente. Então, com certeza eu reproduzo. Mas fazer essa leitura de que você está no caminho, refletindo nas suas relações que está estabelecendo agora, Sim. inclusive depois de que você teve acesso a determinadas informações, é o que faz a diferença, né? A gente não nasce pronto. Eu tô aqui conversando Então, sobre talvez eu não não seja monogamia, mas eu não posso dizer que eu não vou reproduzir determinadas coisas porque é muito difícil, a gente tá lidando com pessoas, a gente tem históricos de opressão. Eu E recentemente é fiquei muito com um da... cara... É muito... Desculpa.
eu recentemente fiquei com um cara que dizia que era bissexual, né? Que se diz bissexual, se identifica, né? É uma identidade dele. E que, tal hora, eu vi que ele era muito heteronormativo, né? Em várias questões. Né? Inclusive em algumas práticas que não foram bacanas pra mim. Eu fiquei muito puto com ele, né? Mas eu não parei pra... Aí depois a gente se encontrou de novo e tal, teve uma relação super diferente. E a gente dialogou, né? A conversa ajuda em muita coisa. E eu descobri que, ok, ele se identificava bissexual porque sentia atração. Mas ele nunca tinha se relacionado sexualmente com outros caras. Então, as referências dele é de uma sociedade heteronormativa, né? E aí o que eu refleti, não quero mais ficar com ele porque ele é heteronormativo. Não é sobre isso, né? Eu optei que, talvez eu não engate tanto nessa relação porque eu não estou no momento de construir uma relação em que eu vou ter que a todo momento falar. São escolhas, né? De construir de novo o processo. Estou em outra fase da vida. Mas é bacana sobre isso, porque aí com ele aconteceu uma coisa muito bacana, assim, em dezembro. Que foi um negócio que me deixou muito contente enquanto pessoa não mono. Né? Eu tinha marcado um rolê com ele, a primeira vez que a gente saiu pra tomar uma cerveja. E aí, tal hora, ele ficou offline, eu não consegui contato, deu a hora. E uma crush tinha me convidado pra tomar cerveja. E aí, eu expliquei pra ela que tava esperando ele aparecer, não sabia e tal, não sei o que. Então, ele não deu notícias pra ela, olha, fulano não apareceu, o esquema não vai dar certo. Tu tá por onde? Tá tomando cerveja? Ela, não, tô terminando, ainda vou sair de casa. Vai chegar? Aí eu vou. Isso muito dialogado, né? Desde o princípio. Não foi tipo assim, fulano não quis sair comigo, vou ficar. Pelo amor de Deus, não é sobre isso, né? Desde que ela me convidou, disse assim, não, tem um outro esquema e tal. E aí não vai rolar da gente ir. Quando eu vi que ele não ia aparecer, eu disse pra ela, olha, tô achando que vou levar um bolo e tal. E quero tomar essa cerveja. Topa, tu ainda tá afim, tu já foi, né? Foi muito dialogado, em nenhum momento houve engodo ou alguma coisa assim, né? E aí a gente chegou no bar, estávamos tomando cerveja, e aí eu olho muito, ele mandou mensagem, dizendo, cadê, vai rolar? Aí eu disse, olha, tu sumiu e tal, e eu tinha recebido um convite pra tomar cerveja com uma crush, e eu tô aqui tomando cerveja com ela. Aí ele, beleza. Aí eu disse pra ela, olha, ele mandou mensagem agora, apareceu perguntando se ia rolar. E aí ela disse, foi. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem problema se ele vir? Ela falou? Eu perguntei. Aí ela disse, não. Aí eu disse pra ele, ei, pode vir. Ela disse, não tem problema não. Aí ele, hã? Aí eu disse pra ela que tinha um esquema, expliquei, né, toda a situação. E ela disse que podia vir, não tem problema não. Aí ele foi. Aí estávamos nós três na mesa do bar, muito próximo da minha casa, tomando cerveja, dialogando, conversando umas coisas, eu contando as minhas histórias, pregando aí, né? Pregando. Contra a heteronormatividade compulsória. Estou devidamente convertido. Aí a gente ficou tomando cerveja e tal, não sei o quê. E aí, tal hora eu fiquei. Ele foi no banheiro, eu olhei pra ela e disse assim: será que a gente se expôs demais? Será que eu perdi um esquema porque eu contei todas as minhas histórias disso quanto que eu não sou monogâmico? Aí ela, não, acho que ele tá gostando das conversas e tal. É bom assim, eu também acredito que eu quero estabelecer relações agora onde eu sou nítido, assim, né? Com tudo, não quero esconder, depois a pessoa. Não é sobre isso, né? Se não rolar, que pena, né? Mas essa pessoa sou eu. E aí, beleza, a gente foi deixar a crush em casa. E eu comecei a ficar com a crush e ele ficou olhando, assim. Aí depois a gente caminhou, deixei ele em determinado ponto, fui pra minha casa. Aí no outro dia a gente saiu e ele disse assim: sério? Eu fiquei olhando e pensando assim. Primeiro eu pensei, ele me chamou pra esse rolê? Essa menina é esquema dele? Aí eu, não, acho que não. Acho que é só uma mania dele chamar as pessoas de crush, talvez seja só isso. Aí depois, quando vocês começaram a ficar, eu fiquei, foi isso mesmo. Inclusive, ele é bi. Tururu. Ele não disse que era bi só pra, sei lá, amigo, até porque eu não tinha privilégio nenhum em te dizer que eu era bi não monogâmico, né? Vamos lá, qual o privilégio? Pior. Eu não precisaria disso. Mas foi um acontecimento que eu fiquei, porra, né? É possível construir diálogos, é possível. E ele ficou de boa. Ficou. Depois a E gente... vocês ficaram. a gente levou um processo até então. Foi tranquilo, foi de boa, foi amável. Ai, foi muito bom. Que
Bacana, velho. Mano, isso é uma viagem. Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, a gente passaria 5 dias de podcast falando sobre isso e tava de boa pra mim. Mas bora abrir não, né? Vamos ler as perguntas do que a galera Bora mandou. abrir sim. Bora abrir sim. É porque falar bora abrir dá a entender que vamos abrir aqui pra mais perguntas, mas aí não tem como a gente abrir pra mais perguntas. Então vamos ler as conversas que já tá aqui. Eu acho que inclusive boa parte das coisas a gente tinha lido antes e foi tentando também. Mas pode ser que tenha alguma coisa que surpreenda. Sabe no grupo, lê tudo. Pera, só um Tinha passado minuto. desapercebido. Só um minuto, mais um momento, por favor. Passou. Cadê o grupo? Achei o grupo. Agora vamos para a pergunta. Cadê a pergunta? Vai nas mídias. Não, eu já tô aqui, eu tô atrás do... Tá, vamos lá. Casal que topa namorar outras pessoas versus casal que só abre pra fica. Qual a tua opinião? Eu queria só frisar um pouquinho, porque acho que a gente falou rapidamente sobre, mas eu tava, inclusive, a pessoa que perguntou perto da minha caixinha, a gente já se relacionou. A gente ainda fica, né? Mesmo hoje ela estando casada. Amigo. Desculpa, sociedade. KKK. KKK. Minha mãe ouvindo até essa parte. Mãe, não escuta essa parte. Assim, né? É aquela coisa que a gente tava conversando. Como que a gente desconstrói, né, a monogamia, inclusive, nesse sentido, né? Inclusive pensando assim, né? A gente vai construir uma relação de que nível, né? Porque tem as questões da hierarquia, né? Então, como que a gente vai pautando também essas hierarquias de poder nas relações, né? Eu acho... eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa hierarquização das relações, é uma reflexão recente. Mas eu acredito que tudo que desconstrua, né, aos poucos a monogamia pode ser válido, né? Desde que não haja outras opressões. Porém, hoje eu não sei em que pá eu estou, se eu toparia ou não, assim. Eu acho que acordado tudo... Eu acho que acordado tudo bem, né? Tendo consciência, ok. O que eu fico pensando, a pergunta específica é casal que abre só pra fica, né? Que topa namorar outras pessoas e casal que só abre pra fica. Eu acho que não tem uma... Eu acho que são formas como a gente conversou, né? Acho que não existem formas certas ou erradas. Acho que o Juan traz uma coisa que é... O que é acordado, né? O que é acordado. E aí eu puxo muito pro lado das pessoas não monos que não tem relacionamento, né? Que é também o como que você está pra estabelecer, né? A gente sempre pergunta como é que o casal tá. Acho que é importante perguntar, assim, Tu falou como você está. a gente, tipo, como terceiro. Por quê? Legal. Eu acho que tem uns marcadores aí que eu tenho refletido nas minhas relações que me colocaram em situações que não são confortáveis, né? Eu sou homem bissexual, não monogâmico, e tenho falado abertamente isso nas minhas redes sociais, e isso me coloca numa outra questão. Tem outros termos que a gente também conhece, que são os unicórnios. A gente não falou sobre os unicórnios, né? Unicórnio é um termo que, inclusive, eu vi a primeira vez no Tinder e fiquei sem entender. E nas páginas, às vezes, de memes, né? Já ia dizer que a galera ia zoar, tipo. Os unicórnios são, geralmente, né, em maioria, são mulheres bissexuais, né? Mas unicórnio é um termo também utilizado para a terceira pessoa. Muito partindo dessa ideia do mito do unicórnio, né? Que existem poucas pessoas, né? Existem poucos unicórnios, então existem poucas pessoas que topam isso. Mas é para uma participação ali sexual e tal, fetiche, enfim. Participação especial. Participação especial, ou Bem não, especial. nem sempre é especial. Nem sempre, né? E aí, né, é pensar também que... como que a gente tá pra isso, né? Eu hoje tenho estabelecido outras conexões, assim, tenho refletido. Acho que tem um empoderamento de leituras que eu tenho feito e tal, e tem determinadas condições que eu não quero mais na minha vida, assim, né? É diferente. Nossa, tu falando sobre isso, eu fiquei pegando uma viagem aqui, do quanto é importante essa terceira pessoa chegar e ter o diálogo, tipo, o que tá acontecendo, por que eu tô sendo inserido, tipo, como é que funciona, porque não é só exatamente
se pegar, né? Tipo, tem um lance de se pegar, de acontecer, e tem um lance de ser convidado, né? A história do controle, né? Porque por mais que a gente estabeleça, é só sexo, às vezes a gente não tem controle sobre isso, né? Às vezes só sexo é muito bom, né? Uhum. Agora tem que saber, quando eu digo que é bacana se refletir como você está, é porque às vezes dá umas merdas, assim, às vezes a gente fica mais afim de alguém. Às vezes a terceira pessoa também não quer só Às sexo, né? vezes a gente Quer afeto. ou então alguém vai criar afeto com você. Sim. A gente tem vários exemplos, assim, né? A gente tá sujeito a tudo, não tem controle sobre. Então acho que essa pergunta, assim, pensando do ponto de vista político, é importante refletir assim, né? As hierarquizações que podem se causar pensando que a gente tem um casal aí principal. Mas é também bacana pensar enquanto terceira pessoa na relação, né? Como que você tá, né? Pra isso. Porque às vezes dá merda, né? A gente não discute sobre a terceira pessoa. A gente diz assim, o casal acabou depois que abriu o relacionamento. Mas a gente nunca fala da pessoa que ficou quebrada porque foi envolvida de uma forma bem objetificada na relação. Sim. Próxima pergunta é... Pera. Como as relações poligâmicas encaram a questão do mas alguém vai ser mais amado? Eu fico pensando como que a gente mede amor, né? Aí alguém pode dizer, em ações. Mas como que a gente também vai medir o amor nas ações se a gente tá envolvido na relação e se a gente acredita e foi aprendendo que a gente tá em constante disputa com todo mundo, né? E aí quando a gente fala de não monogamia, a gente não tá falando de disputa, né? A gente tá falando de dividir, multiplicar, compartilhar, né? O bem comum, o amor em comum, né? A sociedade do bem, do afeto. Inclusive, né? Isso não tá em questão, né? Eu acho que depende. Quando é um lance de um casal que inclui uma terceira pessoa, como um fetiche, no caso, tem esse lance, talvez. Mas eu acho que quando 3 pessoas em comum acordo resolvem ter uma relação, acho que não rola essa disputa. Porque também aí vai muito... Porque é muito subjetivo, né? E é muito da pessoa, né? Tipo... E do que tá acordado também, eu acho. Porque eu acho que tipo, quando é por exemplo, um trisal, né? Os 3 namoram, eu acho que de fato, como tu disse, eu acho que não tem muito como colocar em pauta, porque teoricamente os 3 estão... Mas teoricamente os 3 estão juntos, É né? importante também lembrar que até nessas relações, elas podem ser tóxicas também por uma pessoa. É isso, tipo... Inclusive, sei lá... Até porque vai entrar também as inseguranças, né? Eu participei de uma relação em que existia, né, esse casal principal. Eu comecei a ficar com esse casal. Eles me propuseram namoro. Eles precisavam pensar, porque fazia muito tempo que eu não estabelecia uma relação. Fui super monogâmico, né? Porque faz tempo que eu não namoro nem com uma pessoa, vou namorar 2. Será? Não, hein? E aí, será? Então a gente vai procurar uma outra pessoa e tal. Eu disse, ok, tá tranquilo. Ela, não, mas a gente quer saber o que é que tu achou. Não, gente, eu não posso participar desse acordo de vocês porque, né, não estou nessa relação. Eu estou aqui com vocês. Eu imagino tu nessa posição aí, ó, conversando. Ai, nem tava. Nem tava. Audiodescrição. F está deitado com as mãos no queixo, bunda pra cima, pernas pra cima. Numa posição confortável, pensativa. Os 3 na cama, sabe? Pode sair conversando. Pós-sexo. 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 Um Não. novo podcast de sexo, meu Deus. Aí depois entrou uma outra pessoa na relação, né? E tu ainda tava? Tipo... Sim, super de boa. A gente não tem problema nenhum. Quanto Aí disse, mais. mas a gente vai casar ficando. Gente, tá de boa por mim, eu não tenho essa não. O relacionamento é de vocês. Vocês querem namorar outra pessoa? Pode, eu tô aqui. E aí, o outro boy que entrou no relacionamento, né? Namorava ela, mas não tinha nada com o outro boy, né? Nem contigo. Porque. Então. Polêmica. Então. A gente em alguns momentos se pegou. Mas... Óbvio, consenso de todo mundo e tal, não sei o quê. Mas não é isso, né? É pra dizer assim, que às vezes você entra numa relação que é não monogâmica e existem essas várias formas de se estabelecer, né? Nem sempre. Que louco, né? Nem Nem todo pessoas. mundo que entrar vai ter que se relacionar com todo mundo, né? Inclusive é importante entender sobre isso, né? Porque você vai namorar, vocês vão incluir uma pessoa na relação e a pessoa não tá à vontade de ter relação com a outra, a gente também precisa respeitar os limites da outra, assim. Sabe? É preciso ser bem... Quando eu falo de transparência é muito importante, gente. Porque tal hora
né? Você vai se ver no meio, Eu sempre sou. sei lá, numa situação super desconfortável, porque, enfim. E, tipo, você se sente pressionado a se relacionar com os dois, né? Tipo, Porque só porque você... é importante respeitar os limites das pessoas, né? Tem um caso disso, que era um casal lésbico. Assim, não era uma relação lésbica, né? Porque eram duas mulheres. Mas elas queriam... Uma delas propôs pra uma pessoa, terceira pessoa, uma mulher também, pra elas fazerem tal a três. Só que essa terceira pessoa, ela só se sentia atraída por uma delas. Então ela disse que não ia fazer. Ela não disse pra as duas, eu acho que ela disse pra mim, né? Ela disse pra mim. Ela me contou essa história, ela falou, tipo, eu não fui porque eu só me sentia atraída por uma, eu não me sentia atraída. E às vezes é violento, né? A gente tá em processo que a gente não sabe onde se encaixa, assim. Por isso que entra muito o lance do... Volta para o lance do que é acordado entre as pessoas envolvidas e se tá tudo bem pra todo mundo, né? E às vezes você tá numa situação, convenhamos, né? Que você não tem tanto poder ou não tem tanta tranquilidade pra colocar o que você acha, né? Às vezes você tá envolvido. Gente, o amor, ele às vezes coloca a gente nas ciladas, né? Sim. Às vezes a gente ama, quer estar com o indivíduo, com a indivídua, ou com o indivíduo, e a gente fica porque topa ficar às vezes com a terceira pessoa, não é nem porque tá afim da terceira pessoa, assim, é numa condição de que é a minha única forma de Ter aquele outro, né? A gente também tem que ter sensibilidade pra fazer as leituras assim, se tá legal, não tá legal, vai rolar ou não, porque... E aí entra um rolê, tipo, se você for parar pra analisar, pensando nesse quesito, é que quando se fala da toxicidade, ela vai existir, ela vai andar por tudo, né? Pode haver um relacionamento tóxico monogâmico, pode haver um relacionamento tóxico poligâmico, pode haver uma toxicidade num relacionamento em que vai abrir a relação, né? Então, vale... O diálogo acaba que é tudo, né? Tudo é o diálogo, tudo vai base do diálogo, estando tudo bem pra todo mundo, é o que importa. Mas é importante, quando a gente fala de diálogo, a gente lembra de palavras, né? Conversas, teorias. O importante também são as práticas, né? Porque às vezes a gente diz, concorda, mas não pratica. Exatamente. E tentar conciliar, assim, eu acho que é o grande passo, né? Tanto as teorias, as palavras, quanto as práticas. Sim. Tu vai ler a próxima? Acho que aqui tem uma poligamia versus poliamor, que eu acho que a gente também já falou Já sobre foi isso. bem respondida. E tem uma também que eu acho que entra um pouco do que a gente também já falou, né? Vocês não acham que monogamia é mais que uma conduta religiosa como um instrumento psicossocial? A gente falou um pouco A sobre gente falou um isso, pouco né? sobre isso. Tá tudo muito imbricado. assim. Entrelaçado, né? Ai, que susto, Naruto. E teve... Tá aqui, ó. Pronto, essa aí é a do F. Caraca, tem muitas perguntas. Textão. É que é um textão, né? Vocês podem pensar sobre o mito dos relacionamentos. Amigo, lê alto. Porque Aqui ele tá fala, lendo, aqui tem balbuciando. uma outra aqui que é aquilo que eu comentei, né? Sobre o mito dos relacionamentos poligâmicos não serem abusivos. Afinal, relacionamentos poligâmicos são menos abusivos que relacionamentos monogâmicos. Aí eu acho que a gente já comentou sobre isso também, mas tem outra coisa que ele colocou aqui que eu achei muito interessante falar, F. Vocês podem falar sobre a questão de que falam que as pessoas que são adeptas do poliamor não amam seus parceiros de verdade, por deixar eles se envolverem com outras pessoas. Não tem nada a ver uma coisa. Eu acho que, não sei se foi contigo aí, que uma vez a gente tava conversando, que, não sei se foi, enfim, mas que essa outra pessoa que tava falando comigo trouxe o pensamento de que, tipo assim, talvez eu não goste tanto, assim, ela já tinha vivido um relacionamento monogâmico e agora ela tava em um relacionamento não monogâmico, e aí ela falou assim, talvez eu não sinta, talvez não seja amor, tipo, estou nessa relação não monogâmica e talvez não seja amor como foi com aquele relacionamento que era monogâmico, sabe? Uhum. E aí eu fiquei nisso, Mas eu acho que eu acho que isso tá totalmente ligado à pessoa. Tipo, eu posso te amar
e eu posso ter uma relação com a gente ter, e eu posso não amar ele. Não quer dizer que por eu estar na relação poligâmica, eu tenho que amar ou não as duas pessoas. Você pode passar 50 anos casado com uma pessoa e amar outras. Sim. E eu acho que entra justamente esse lance como tu falou, né? Acho que o amor, ele não... Tipo Não é assim, ligado como é que a- você vai medir o amor? Tipo, a proporção que eu te amo. O que é o amor? E aí entra também um outro rolê, tipo, que, por exemplo, eu tenho muito uma visão do que eu falo, né? Tipo assim, que é o lance de você deixar a pessoa e aí talvez ela volte, né? Tipo, você ama e, tipo, E, Não, e eu acho acho que. para, cara, Bianca. Naruto. Tu pode ir. Não, eu acho que esse questionamento que essa pessoa me trouxe era mais que, tipo assim, medir medir o tanto de amor ou não a partir daquela relação, sabe? Tipo assim, se eu tô numa relação aberta é porque eu não amo, se eu tô numa relação fechada é porque eu amo muito. É porque as pessoas, né, acham que não é amor, né? Quando a gente fala de vários parceiros, vários afetos. E aí eu acho, né, que ele coloca assim, ele pede pra gente trocar uma ideia sobre, né? Não tá afirmando, né? Acho que tá mais pedindo pra gente comentar sobre, né? Uhum. Não parece que é uma concepção dele, da forma como tá. Mas eu fico pensando que é de fato, né? O senso comum é esse, né? Do amor romântico, você ama uma pessoa, só tem um grande amor na vida, né? Os outros são. Então você Paixões. terminou o relacionamento com aquela pessoa e tal hora você se envolveu com 50, mas o grande amor da sua vida foi a sua primeira namorada, seu primeiro namorado. E é muito. Inclusive essa ideia, né? Se você ama, deixe o livre, né? Se voltar, é porque ele pertenceu. Não, Ah, não é a inclusive- visão. Assim, quando eu falo do amor livre, eu só não concordo com o lance do pertencimento. Mas, tipo assim, quando eu falo do amor livre, é justamente isso. É tipo você entender que a pessoa tem as escolhas dela, ela tem, tipo assim, os direitos dela, os desejos dela. E que, tipo, talvez os desejos dela, as escolhas dela não condiza mais com o seu, sabe? E que tá tudo bem, sabe? O que eu acho. Inclusive que talvez a pessoa não volte, né? É, Acho que exatamente. o lance pesado é também acreditar que a pessoa Vai voltar. sabe? Que aí você também às vezes deixa de viver coisas. Sim, é justamente isso. É o lance, tipo, nossa, eu acho que. Enfim. É o lance, tipo, do tá tudo bem, sabe? É você entender que, tipo, tá tudo bem a pessoa ir e ela pode voltar, tá tudo bem. Tá tudo bem a pessoa Acho que é muita expectativa e não também voltar. que a gente cria sobre todo mundo. Porque inclusive tal hora, a gente tá em dimensão assim, tipo, passou tantos anos, a pessoa mudou, né? E era um relacionamento abusivo, tóxico, sei lá. Só que a pessoa volta e é a mesma, assim. A gente transou e o boy continua heteronormativo, escroto do caralho. O que eu E acho só queria mó- transar. Ok, se eu tivesse chegado pra mim e dito, vamos transar, eu ia querer porque eu tava com tesão e tal, não sei o que, enfim. Mas tinha outra questão em jogo que é sentimento também, né? E aí, mais uma vez, né? A pessoa, às vezes, alimentar essa ideia de que, né, a pessoa vai e talvez volte, também ajuda a gente, também nos mantém presos, às vezes, a umas relações que não são tranquilas, né? E é muito doido quando você não estabelece relações, como também não tenho estabelecido, porque é muito constante o fluxo de pessoas que voltam, assim, né? E aí, tal hora, eu tenho me perguntado, assim, é sobre as pessoas terem mudado ou é sobre eu ter mudado, sabe? E aí hoje eu tenho maturidade pra olhar pra algumas relações e dizer assim, eu mudei, eu não vou mais me submeter a esse tipo de situação porque não gosto, não quero, sexo é bom, é massa, mas não é só sobre sexo, sabe? É sobre a minha saúde mental, é sobre o como eu vou estar depois, é sobre o fato de que vai sumir, passar um tempão sem dar notícia e daqui a pouco vai mandar uma mensagem de novo, como se nada tivesse acontecido. É sobre a gente se encontrar nos rolês e fingir que nunca ficou comigo. É sobre uma porção de coisas que hoje eu olho assim, esse tipo de relação eu não quero mais estabelecer, meu irmão, sabe? Porque no fundo todo mundo sabe que a gente ficou, que a gente fica e tal. E tu fica O bancando de troca doido ali, o gato hétero. Vamos lá, né? O que a gente estabeleceu aqui, amada. Tudo bem que você tem as suas identidades aí, você se reconhece, mas a gente não está. Enfim. Não posso falar sobre a identidade do outro! O que eu acho muito foda em relações assim é que as pessoas cobram muito convicções umas das outras no tipo você não sabe o que quer, né? Tipo, eu acho assim que a gente tem que ser claro e honesto uns com os outros nas relações, mas a gente também tem que dar o direito do outro realmente não saber exatamente o que ele quer. Sim. Tipo, a pessoa tá nesse processo de se descobrir se ela é uma pessoa monogâmica ou não.
É dar o espaço de escolha, né, assim, também. Porque tem gente que deixa muito fechado aqui véi. seu posicionamento. Não dá E o às direito de vezes- escolha do outro. Às vezes não é nem sobre o que você é, é sobre o que você quer. Às vezes você dizer o que você quer ou o que você não quer ajuda muito, né? O foda é quando você fica submetendo a outra pessoa, né, numa situação que não é confortável pra outra pessoa e sempre a desculpa é essa, assim. Né? Tô no processo constante de aprendizado. Ok, vá ser sacana com outra pessoa, Sim, né? Sim. Sim. Ou nem vá ser sacana com outra pessoa, assim, se resolva Não primeiro seja pra sacana. depois. Não seja Eu sacana. sou isso e pronto. Se resolva, né? Ai, Porque tá odeio 5 anos na isso. mesma história, meu Odeio. irmão. Justamente. Pera Mas eu aí. sou assim, tu tem que mas eu sou aceitar. assim. E é importante falar isso também, porque tem uma outra Tem que coisa. entender que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Opressor. Gabriela. Opressor? Ok, amigo, pois não tem espaço pra Pau você. no cu. Tem gente que adora. Mas eu sou pau no cu mesmo. Daí, eu sou. Ai. Aí eu Rapariga pergunto, Caralho. né? É pau no cu bom ou pau no cu ruim? Porque tem umas Pois pessoas que não. são pau no cu incríveis. Tem né? isso, né? Mas pau no cu. Mas vai chupar antes ou vai Mas- só meter? Mas é pau no cu ruim. Ai, Podcast vai mais ficar, 18. vai ficar. Nossa, ele trouxe vários questionamentos, alguns a gente já respondeu, tipo, ele falou que vocês Então, vai ser podem divertido. conversar sobre o mito dos relacionamentos poligâmicos não serem abusivos, afinal, relacionamentos poligâmicos são menos abusivos que relacionamentos monogâmicos. Falei isso aí. Não foi? Essa foi falada? Já falando tudo daí, eu acho. Não, ele ainda não falou a diferença do poliamor para o amor livre. Se tem essa diferença, se é a mesma coisa. A gente A falou gente no começo. falou. Não foi lido aqui, né? Mas aqui, tipo, não, a gente não leu, mas foi falado. Esse aqui, tipo, do âmbito também dos vários formatos de relacionamento aberto que existe. Que não existe só um padrão. Mas primeiro o que seria o padrão, né, gente? Porque, sei O lá. padrão é só normativo, né? Que tá dando. Essa visão padrão é tão ultrapassada. Eu não sei, não. Acho que deveria ser. Não, mas ainda tipo, quando eu falo de ultrapassada, já me imprimem assim, acho que tem direto tanta na coisa pra gente se preocupar e não querer padronizar. Sei lá. Isso é legal. Vocês podem falar sobre os relacionamentos monogâmicos hipócritas, onde o casal hétero, na maior parte das vezes o homem, fica com várias outras mulheres sem a mulher saber e exige da sua companheira fidelidade. A gente já falou. Acho que a gente falou um pouco sobre isso. Acho que foi o lance da história, sabe? Isso já vem. Aquela estrutura babaca em que o cara pode e a mulher não. Inclusive justificar isso como algo natural pros homens, né? Sim. Eu acho que já foram. Eu acho que já Todas essas perguntas já foram passadas, né? Também isso que já foi falado, que é discutir sobre a questão dos ciúmes dentro do poliamor. Que, enfim, né, gente? Acho que ciúmes... Eu acho que é isso, né, gente? Deixa eu só passar com certeza, umas Tom. páginas nas sugestões. Sim, por Vamos lá, favor. Momento Dicas. Eu peguei muita referência de Instagram porque eu acho que tem umas páginas que têm feito uns conteúdos muito massas, assim, desde conteúdos a memes, que também acho que é uma linguagem que a gente precisa se apropriar pra, enfim, né, ganhar espaço. É uma forma de Forma chegar, rápida né? de chegar e tal. É porque a gente A tem gente essa conseguiu cultura umas do humor, né? discussões, né? Tá hora alguém diz assim, que putaria é essa? Essa putaria eu não vi onde. E aí a gente começa uma conversa e eu prego, né? A não monogamia. Mas são essas páginas. Domingos, cultos, toda sexta da noite no bar da esquina do F. Vamos lá. Inclusive depois a gente pode. Tem Arroba não mono em foco. Não mono em foco. E aí o não tem no tio, tá bom? Tá. Tem o arroba armozinho não mono. Só falando das páginas, né? O não mono em foco, né? É uma galera que, inclusive, né, pra quem gosta de referências bibliográficas, acadêmicas, a galera também produz uns artigos muito massa. Eles trazem várias referências de livros, outros artigos, coisas. E eles vão falar muito dessa coisa da não monogamia, assim, em várias situações, né? Tipo, bissexualidade, não monogamia e identidade política, né? Inclusive usei muito leituras dele pra me basear aqui hoje. O Amorzinho não mono é uma gata que é artista, né? Que ela vai fazer umas artes. Esses também artistas. Esses artistas. E também faz uns vídeos Essa pautando, falando sobre, enfim, não monogamia, que eu também peguei umas coisas dela. E aí tem uma que eu gosto muito, que é quem eu geralmente partilho muito, porque eu acho que ela traz umas questões muito chaves, assim,
para várias questões, inclusive, que é @genipapos. GNI com G, tá? GNI Papos. Né? É uma mulher O que seria indígena. genipapo? Genipapo é uma fruta horrível. Porque tem a música do Caetano, né? Genipapo É uma palavra indígena, né? Inclusive, a Geni Nunes é quem, né, administra essa página, o perfil dela. Nossa, genipapo é um nome super massa. E Que ela, é tipo a Geni. Que desenrola uns Justamente. papos. E ela vai trazer várias questões, gente. Inclusive, ela é decolonial e tal, traz várias referências que somam muito nas nossas discussões. Ela é indígena? Não. É indígena. E bissexual e tal. Arrasou. Que eu acho que também são. de uma articulação brasileira dos indígenas psicólogos, então. E é bacana também pensar em referências bissexuais, né? Pansexuais e polissexuais, no sentido de que eu sinto que, de alguma maneira, né, essas sexualidades que são não monossexuais têm muito a contribuir e, enfim, são afetadas diretamente pelas questões monogâmicas, né? Sim. Inclusive em questões de direito para quem deseja casar, né, com seus vários afetos, parceiros, por que não? E aí, sobre livros, né? Inclusive, posso depois... Será que eu posso dizer que posso liberar o PDF que eu tenho? Amigo, eu já falei aqui que usava os programas todos craqueados aqui. Filme. Você pode sim, gente. Você @AFF. A gente... AF.F, né? AF.F. Você que escutou a gente até aqui sobre essas indicações, a gente vai colocar as indicações lá no Instagram, quando a gente colocar o post, né, do podcast. Sim. Daí a gente coloca também as referências e tal, inclusive o Instagram do F também, pra vocês ir lá, trocar uma ideia com ele, Tomar um marcar um cerveja. esquema com ele, leva lá vários amigos e fica todo mundo. Será que pra Será tudo que bem? eu vou fazer isso? Será? Também não vai, tipo... Eu vou avaliar. Chega pra ele, F, seguinte, estou aqui afim, o que é que você acha? Eu sou Nada muito que uma conversa não seletivo. resolva. Ai, arrasou. É isso. Se ele quiser, vai dar rock. Se não, aceita que dói gente, menos. tudo é consensual. Exatamente. Aí sobre livros, assim, que inclusive é o que eu tenho lido e ainda nem terminei porque são muitas coisas. Mas A Cama na Varanda, que é o livro da Regina Navarro, e aí eu posso enviar o PDF pra vocês, quem acessar o podcast pedir, vocês mandam. Aí não tem um PDF, mas o Porque Amamos, do Renato Nogueira, que é um filósofo preto muito massa. Ele traz referências de mitos africanos, indígenas também, dessa relação do amor. E eu gosto muito porque ele vai dizer assim, né, que não existe uma maneira certa de amar, né? E as várias teorias, filosofias que fizeram sobre o amor, os vários conceitos, eles não necessariamente precisam confrontar outros, né? A gente tem que escolher ali o que é que tem de bom. E, enfim, e o que também não tem de bom, né? Porque tem muita coisa que não é legal. E, enfim, tem sido incrível a leitura com ele. E o Devassos no Paraíso, que é do João Silvério Trevisan, eu tenho brincado que é a Bíblia gay, porque é enorme, tem mais de 700 páginas, e ele vai contar a história da população LGBTQI+, no Brasil. E, enfim, vai de encontro a essa sociedade monogâmica, cis, heteropatriarcal, e que eu tenho lido aos poucos, assim, de fato, que é muita informação. Nossa, e você Mas- fica, tipo, cabeça... né? Eu tenho me encontrado muito nessas 3 leituras, assim, são os livros que estão na minha cabeceira. E tem sido, assim, uma investigação, acho que pessoal, mas também social nesse sentido, assim. Tenho me encontrado muito, acho que faltavam referências e eu tenho encontrado essas referências, assim, pra me pautar e entender a minha vida afetiva, assim, né? Isso a Globo não mostra. Sim. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou lá na caixinha de pergunta. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nessas indicações e tal. Se de repente ainda ficou alguma dúvida com relação, fala pra gente, ou então vai lá no F, que ele... Pode ser a minha dúvida também. Exatamente. Eu acho que a gente E a conseguiu gente abrir um tudo diálogo assim pra muitas, né? Sim. Estão rolando. E é isso. E sigam o F, volta e meia ele fala sobre isso, mas não só sobre isso, né? Uhum. Às vezes ele paquera, também, né? E F, muito obrigado pela aula, foi realmente uma aula aqui. Eu Não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Eu vou sair Nossa, daqui. foi aquela aula que você fica... Eu vou sair daqui e vou estudar pra instigado, prova né? já. Exatamente,
Então acho que é realmente sobre isso, e vale ressaltar, né, mais uma vez, frisando de que tudo que a gente falou aqui não necessariamente seja a verdade, ou tipo, bater o martelo é o absoluto. Deus F. Sou livre. Mas fica aí, né, a reflexão. Eu acho que também, independente de você ser poligâmico, monogâmico e tal, acho que vale a pena também entender um pouco de cada lado, né? E, tipo, entender que se tá tudo bem pra pessoa, vai. E é pensar corrige, nisso, professor. né? Na mutabilidade das coisas. Sim, exatamente. Ninguém nasce monogâmico. Nem Nem pode. precisa morrer. E ainda entra o lance também singular, né? A singularidade de cada pessoa e tal. Então, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bom pra você, F? Foi. Foi ótimo. Ai, É eu amei. isso, gente. Nosso podcastinho fica por aqui. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos, porque o importante é a mensagem ser pregada. É isso. Aleluia. Muito obrigado, Um gente. cheiro no sovaco e até o próximo episódio. Ai, feitiço. Valeu! Tchau.